Olá, tá começando o 137º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e de volta por aqui está Felipe Espósito. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, Marcos. E você, como é que vai? Beleza, bem-vindo de volta. Você Valeu. causou inveja a dezenas de milhões de ouvintes aqui do A Fonte no seu rolê. Deu pra curtir? Deu pra aproveitar bastante, né? 2 semaninhas fora. Boa, matou saudades da sua querida Geórgia. Pois é, voltei pra lá. Fui pra lugares novos, eu nunca tinha ido pra Itália, então, né, conheci ali um lugar novo. Aproveitei pra visitar Apples ao redor do mundo, né? Aham. Conheci a Apple lá a Apple principal de Roma, é Via del Corso, né, se eu não me engano. Uhum. Muito linda aquela loja, que é um prédio inteiro, né, da Apple que eles restauraram. Teve toda uma história por trás lá, mas é muito lindo mesmo. Aham. Boa, e também a de Barcelona, que é a que fica lá em Na, Passeio na de Passeio de Graça, né? Graça de Barcelona, isso. É, você tirou uma foto bem de estilo Apple PR, né? Eu tava fazendo várias fotos, eu fiz uma que eu olhei e falei, nossa, essa foto tá até parecida com a foto ali que, né, acho que devia ser o mesmo ângulo que eles usaram pra fazer a foto oficial que tá lá no site da Apple. Só, né, tinha as pessoinhas ali, mas tirando isso, tava num ângulo bem legal. Aquela loja também é bem enorme. Uhum. Mas a Apple lá da Via do Curso, lindíssima. O prédio por dentro tem obras de arte, assim, no teto. Uma Ah, coisa que bem, legal. bem diferente de outras Apple, né? Porque, geralmente, por mais que a loja seja bonitona por fora, tipo a de Barcelona, por dentro é uma Apple Store padrão, né? Agora essa Sim, de Roma, ela é bem diferente por dentro também. Agora, outra loja que é boa. muito bonita por fora é a de Milão. A loja de Milão, né? Com aquela cachoeira, eu sempre via foto daquela loja, é realmente algo muito grande, assim, a entrada dela é muito bonita também. As da Itália, eu só lembro que eu fui na de Florença, que é uma praça que tem um carrossel, acho, e só. De Roma, não lembro se eu cheguei aí, de Milão também não. E se eu fui também foi antes da reforma, era só uma Apple Store, né? Não tinha nada de grandioso, assim. Eu acho que essas reformas são, sim, recentes, entre aspas, uns Uhum. 4 a 5 anos atrás. É, a última vez que eu fui foi em 2017, então quase 10 anos, que loucura. Tá na hora de voltar, né? É, né? Pois é, a vontade não falta todos os dias. Agora, o povo quer saber o que, Felipe? O que você comprou lá? E o que que eu comprei? Então, né, eu até brinquei, eu mandei mensagem pro Marcos, falei, cara, eu me esforcei. Eu fui em Apple aqui, eu fui em Apple ali, fui em Apple em vários países, olhava, olhava, olhava. Pensei, pô, não vou voltar pra casa sem comprar nada, né? Mas aí, sei lá, eu tava me coçando pra comprar um iPad mini novo. Aí fui, Uhum. mexi, brinquei no iPad mini e falei, tá, não mudou nada. Tá a mesma coisa. Abri a câmera, tava me esforçando pra achar algo diferente. Falar, nossa, isso aqui vai me fazer. Não, é o mesmo iPad que eu tenho agora com um Genmoji. Então, Uhum. não, obrigado. Não precisava. Daí, e sem contar que se eu trocar de iPad mini, eu ter que comprar outro Apple Pencil, que tem todo aquele rolê do Apple Pencil Pro. Não. Aí eu falei, deixa eu brincar com os Macs M4. Bacana, bacana, bacana. O meu tá ótimo. Então, né, iPhone já tava com um novo, Apple Watch estava com um novo, daí AirPods eu já tenho o Pro, não tem pra que comprar outro. Uhum. Mas, né, aquela inquietude pra comprar alguma coisa, comprei uma pulseira Link Bracelet pro Apple Watch, me deu um mimo, né, que essa Ah, pulseira não é barata nem lá fora, mas aham. é uma pulseira bem bonita mesmo, nunca tinha visto ela pessoalmente. E essa pulseira, pra quem não lembra, ela sempre existiu, mas agora a Apple lançou uma versão dourada, né, para combinar com os relógios de titânio dourado. E essa Aham. versão dourada ela até atrasou, ela foi lançada só em dezembro, ainda tava com um prazo de entrega super lá pra cima. Aí cheguei na loja, perguntei, a hora que eu falei, Gold Link Bracelet, o vendedor já foi uma cara tipo, xiii. Ele, essa é bem difícil ainda. Aí ele deixou olhar. E foi, olhou. Ele falou: olha, eu tenho uma unidade em estoque. Deixa eu achar onde que tá. E fui com ele atrás da loja inteira, encontramos a pulseira. Ele falou: olha, essa Uhum. aqui realmente vem pouco dela, pouquíssimo, alta procura e poucas peças. Então, é meio que uma coisa mais exclusiva até, né? Mas ela é muito bonita Sim. mesmo, tô curtindo, dá um acabamento assim bem mais premium, né? Eu tinha já a Milanese Loop, que, né, já é metal, já é premium, mas essa de Link, ela é ainda mais bonita, mais elegante, assim, eu curti bastante.
E foi até engraçado, porque eu precisei de um tutorial pra aprender a usar, porque eu nunca tive costume de usar relógio, né? Ela tem um fecho mais clássico, diferente lá. E aí eu Aham. falei, não, já me ensina aqui como que usa, né? Aí tive que tirar os elos, que meu pulso é minúsculo. Aí o vendedor, ele tirava um, aí não dava. Eu falei, não, vamos tirar todos logo. Aí tirou todos, aí funcionou no meu pulso. Mas o vendedor super simpático, me ajudou já a arrumar a pulseira. Já voltei para o Brasil usando ela, então essa foi a minha compra de Apple. Foi uma pulseira nova e só também, né? Acho que de resto, Uhum. né, brinquei ali com o iPad, com uma Mac, mas nada me empolgou dessa vez. E é pesadona a pulseira, né? Ela é bem pesada, ela deixa o relógio bem mais pesado. Uhum. Boa, mas e é muito interessante o mecanismo nas costas dela para ir tirando os links que vão sobrando, né? Eu lembro, meu irmão ele me deu uma aqui, ela é bem interessante essa parte de mecanismos assim. E o fecho dela é isso, né? O fecho, sei lá, de relógio de adulto, sabe? Você tem É, que saber o que está fazendo, né? exatamente. Fiz ali de um tutorialzinho pra começar a usar ela, mas é uma pulseira muito bonita. Aproveitei pra ver uma coisa que eu nunca tinha visto pessoalmente. Apple Hum. Watch Hermès. Eu nunca tinha visto um Ah, pessoalmente, porque não é em toda loja que vende, né? E sim. aí ali, né, conversando com o vendedor, ele falou assim, escuta, você já viu, você tem interesse em Apple Watch Hermès? Eu falei, nunca vi, né? Ele falou, aqui nessa Apple a gente tem, você quer olhar? E fica até separado, assim, num canto, tipo, pra quem pergunta mesmo, não fica à mostra na loja, nada. Eu falei, quero olhar, né? Aham. Aí ele me levou pra olhar, daí eu falei, não, bacana, né, legal. Aí ele falou assim, olha, eu acho que ele mostrou a pulseira de metal dele, mas ele falou, essa pulseira aqui custa mais que o seu relógio, hein, olha que legal. Eu falei, bacana, bacana, adorei, tá, pode guardar já. Mas eu nunca tinha visto a Apple Watch Hermès, agora as pulseiras não são mais de couro, né, são aquela, que é a fine É. woven, né, eu fiquei, preferia de couro, né, que eu sei que a Hermès ainda vende, mas a Apple mesmo não vende, porém, foi Aham. legal ter visto ali, porque eu nunca tinha, né, encostado as patas num Apple Watch Hermès pessoalmente. Excelente. De Apple Watch, assim, de coisa diferente, quando eu tava em Londres, foi 2015, que a Apple tinha uma loja específica de Apple Eu Watch, que lembro. era uma vitrine linda, era todo... Era se eu me lembro bem, numa dessas shopping galeria, assim, com um bando de loja interdepartamental, assim. E aí, na vitrine mesmo era super bonito, tinha um canto legal, assim, também, mas durou, o quê? Um ano? Nem isso, era só pra fazer o hype do lançamento, mesmo que 2015 foi quando ele saiu, né? Eu Mas lembro que eles bem... fizeram essas galerias mesmo, esses É, quiosquezinhos, né, de Apple Watch. isso, é. Tinha em Tóquio também, acho que em Paris. Paris devia ter, né? Paris É, pode tinha. crer. Enfim, bom, eu vou começar o episódio. Primeiro, começar não, né? A gente tá com quase 10 minutos, mas agradecendo José Adorno por ter coberto aqui Abraço, Felipe Esposito. Adorno. Escutei Abraço, vocês do Adorno. avião. E como é que foi? Eu ia te perguntar isso, né? A gente vai falar de Severance agora, o terceiro episódio da segunda temporada. Eu vou ter o sininho do spoiler pra quando a gente for começar a falar de spoilers, mas antes, como é que foi durante a viagem não só acompanhar talvez Severance, mas notícias? Você conseguiu desligar mesmo aí do mundo de notícias? Eu vi que você falou, gente, o que é esse Deep que vocês estão falando que eu não tô entendendo nada, mas você É. conseguiu se desligar de verdade nas férias? Eu me desliguei, eu tava precisando, então. Até que eu brinquei, eu falei com o Marcos: olha, eu vou sair de férias do 95 Mac, mas eu tava querendo férias de tudo dessa vez, né? Então, Uhum. me desliguei, evitei ao máximo abrir notícia. Saíram algumas matérias minhas, mas era tudo já agendado, já estava tudo pronto, não era eu que estava parando no meio da viagem pra escrever. Uhum. Mas em geral, assim, não abri notícia, eu não tava perdido, não sabia o que tava acontecendo. Aí do nada eu vi a galera falando DeepSync, o que é isso, gente? Né? Fui lá no Trash perguntar, o que é isso? Né? Daí depois descobri o que era, daí depois descobri que a Itália baniu, daí eu entendi por que o meu não tava funcionando. Enfim, mas eu evitei, né, ver notícias, tanto que eu fui ouvir os A Fonte já pro finalzinho da viagem. Falei, agora, né, tô voltando, é hora de, né, voltar se antenar ali no que tá acontecendo. Daí eu baixei Uhum. os Afontes, escutei os 2 episódios do Afonte, assisti Severance, mas durante a viagem mesmo, assim, eu tava sem saber o que tava acontecendo. Aí, né, aquela avalanche de notícia, Sim. IRC, e Apple Intelligence, enfim, né, a gente vai agora repercutir aqui as notícias da semana, mas eu deixei pra me atualizar mais pro final mesmo. Durante a viagem eu Uhum. fiquei mais quietinho. É, né? E eu sei que falar isso num podcast de notícias, eu tô cometendo quase um suicídio de pautas aqui, né? Mas é louco como essas coisas parecem. Elas ficam menos importantes rápido quando você sai do Vortex. Assim, quem que se importa? Versão RC do quê? Versão 3 do beta de. Dane-se, né?
Aí a gente volta e tudo bem, né? Começa a ter um É, pouco mais de importância de novo, né? Mas é engraçado que dá uma perspectiva, assim, de que nem tudo é tão importante e urgente quanto parece quando tá mais distante do dia a dia. é um sentimento assim, tipo, nossa, a Apple Intelligence agora a notificação tá itálica. Eu, tipo, tá bom, gente. É vida que segue, né? Mas enfim. Exato. Então vamos lá, vamos falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Severance, episódio Who is Alive. E ó, a partir de agora, esse é o soninho de Eita! spoilers. Vai ter spoiler, então pra quem não assistiu, assista ao episódio, por favor, depois vocês vêm aqui. Lembrando que tem capítulo, quem não liga pra Severance, ou não teve tempo de ver ainda, porque o episódio, entre aspas, acabou de sair, né? Foi de quinta pra sexta-feira. É só pular. Mas vamos lá, antes de falar do episódio, o que você tá achando desse... Já foi 3 episódios, né? Dá pra ter uma ideia da cara da temporada. Tá correspondendo às expectativas? Tá mais ou menos? Você esperava mais? Qual é? O começo, né, de temporada, o primeiro episódio, eu achei meio devagar. Até eu vi que o Adorno comentou algo parecido aqui na fonte. E realmente é aquela volta assim que mostra, mas também não fala muito. Eu sinto que, né, tá gerando mais dúvidas do que explicando por enquanto, né? Vamos ver mais Aham. pra frente. Mas, né, nesse episódio mesmo vimos mais algumas coisas intrigantes. Mas até agora eu sinto que eu, pelo menos, não tive respostas. Me gerou mais Tá. dúvidas, né? Estou achando legal que tá abordando mais a parte de fora deles, né? Fora lá do prédio do trabalho deles, de ruptura, a vida deles do lado de fora. Então isso tá interessante, né? A gente tá vendo mais da família, do ciclo enfim, de pessoas do lado de fora. Então isso tá bem legal. Mas, né, terceiro episódio, acho que a coisa ainda tá indo, né? A gente ainda não chegou no momento que começa a explicar mesmo coisas que a gente viu lá na primeira temporada, né? Agora mesmo a gente, novamente, as cabras voltaram, mas também a gente ainda não sabe o que elas são, né? Estão lá, aconteceram Uhum. coisas, mas respostas mesmo a gente ainda não tem. Mas estou empolgado, né? Demorou muito, mas estou empolgado agora pra gente ver se as respostas vão aparecer até o final dessa temporada. Espero que sim, né? Assim, acho que assistir aos episódios esperando por respostas é o jeito mais rápido de você se frustrar. É. Esquece, né? Ter segunda temporada, eles vão abrir cada vez mais. Então, por exemplo, o lance das cabras. Nossa, finalmente as cabras. Sim, não explicou nada, né? Então, o motivo, o que que é. Fala de coisas sugestivas. Ah, tem aqui os tanques como é que eles falaram? Os husbandry tanks, né? Que é tanque de reprodução, usa muito pra peixe, sei lá. Então, ok, a gente sabe que tem experimentos, mas o que que é? E foi o que eu falei com a Drone semana passada. O que que é de verdade, pouco vai importar, né? É mais a parte de mitologia do que a Lumon está É. fazendo, né? E eu fico fazendo paralelo com Lost, que é impossível não fazer. Esse episódio deu pra fazer vários. Vou tentar não dar spoiler de Lost, porque a lição de casa é outra, né? Mas assim, quem viu Lost sabe que tem os Others e tem a Dharma Initiative. Esse episódio deu muito a sensação de Others, assim, especialmente no começo, o pessoal meio mal vestido, meio sujo, mas parte de uma organização maior que é misteriosa. Então tem muitos paralelos aí. Falei semana passada até que os números de Lost fizeram uma aparição especial ali pra quem prestou atenção. Mas é assim, putz, respostas. Esquece. Eu tô imaginando que essa série vai ter umas 5 temporadas, porque mais do que isso também começa. Aí cai no problema de Lost que o pessoal falou que ficava inventando coisas só pra ter episódio pra passar, né? Então acho que 5 é um bom tamanho. 3 vai ser pouquinho, 4 ok, 5 passa a régua. Chute totalmente meu, né? Mas o que a gente começou a ver nesse. Eu acho que esse episódio, assim, agora a temporada começou, sabe? O fim desse É. episódio, falar, beleza, engatou e vambora. Espero que vá acelerar a partir de agora. E de história você comentou bem, né? A gente tá vendo o pessoal mais como é que é a vida fora de casa, a gente viu o Dylan agora, a gente ficou sabendo um pouquinho do Irv no fim da temporada passada, a Hallie barra Helen é a que eu acho que a gente tá vendo mais, né? Como é que é a vida fora. E eu imagino que em algum pedaço de alguma temporada a gente vai ver o antes, vai ter os flashbacks da vida deles, então a gente vai ver o Mark com a Gemma, a gente vai ver como é que era, né? O que levou cada um deles de verdade ali a se candidatar. Então dá pra ir expandindo bem, né? Pra gente ter um pouco de resposta de mistérios aí. Mas vamos lá, esse episódio mesmo, a terceira temporada, começa com a Miss Colbell dentro do carro ali, escutando, e curioso também, né? Escutando Stone Roses, que, enfim, uma banda que fez bastante sucesso nos anos 90, e é curioso, o fato dela estar escutando essa música
data um pouco, dá ainda mais a impressão. Devia ser uma música que ela escutava mais na juventude, então tá mesmo no presente, talvez 10 anos pra frente, que foi o que a gente comentou aqui semana passada por conta do jornal, né? Que deu essa dica de data, mas que foi a primeira música que liga mais com o mundo real, né? Uma banda que existe de verdade, uma música que fez sucesso de verdade, né? Então ali eu falei, interessante, né? Porque os carros Sim. são todos velhos, da série inteira, mas a gente tá meio no futuro, talvez. É muito intrigante, né? Porque a gente não sabe exatamente quando a série teve esse negócio do jornal mesmo que eu vi, mas a gente não sabe quando a série se passa. E tem essa mistura que Uhum. isso, né, traz um ar mais de mistério, porque deixa a gente, pô, mas é no futuro, mas é no passado, os carros são velhos, a estética é meio velha, os computadores são velhos. Não, mas eles têm celulares modernos, né? As músicas Aham. são desse ano, então fica uma coisa muito utópica mesmo, né? Um mundo muito Sim, paralelo. exato, né? E a gente vê o Mark, a gente não sabe por quê, mas tá contando o tempo que ele leva até conseguir chegar no elevador, a gente vai descobrir já já do que é, e a gente corta pra ele já tendo feito ali a transição pra um INI e organizando com todo mundo pra tentar encontrar a Miss Casey, e todo mundo topa a ideia, o Irv tá meio inseguro se faz ou não, e o Dylan pula fora, né? O Dylan tá bem sob o controle ali do Miltic, no fim das contas, né? Agora tem o lance, né, da sala de visita, né? A gente tinha a sala de controle, levam ele lá, ele até fica assustado aí, descobre que virou a sala de visita, mas que é um negócio só pra ele, né? A desculpa ali, né, que o Miltic que apresenta pra ele fala: "Não, é só pra você, porque é só você que tem família, né? O pessoal lá fora não tem quem eles verem, né? Então, mas aí fica, é segredo, não conta pra eles". E aí nessa ele acaba se afastando, né, dos outros, né? Ele não conta o que tá acontecendo, mas ele quer participar dessa experiência, então ele acaba, né, guardando segredo, não vai junto ali na busca pela Casey, então isso também já acaba gerando ali um certo conflito, né? Eu acho que vai acabar gerando eventualmente um certo conflito entre eles, e a gente vê já depois essa experiência ainda no episódio, né? Essa experiência de visitação que eles têm ali alguns minutos, chega a esposa dele, é até uma coisa meio perturbadora, né? Porque eles têm essa conversa, só que é como se eles não se conhecessem, né? Ela contando Uhum. da vida dele pra ele, só que ele, tipo, não, nossa, que incrível, tipo, a gente tem filho. Daí ele pergunta do trabalho, começa a perguntar sobre as coisas que ele faz, ela fica, tipo, né? Tipo, é daquele jeito, né? Você sabe. Mas Uhum. é uma conversa muito intrigante, mas eu fico curioso, né, pra ver se isso também vai, né, de novo, gerar algum conflito lá pra frente entre todos eles, quando eles eventualmente descobrirem que ele tá indo fazer essas visitas, que ele tá tendo algum tipo de regalia que os outros não têm, então é Uhum. bem curioso mesmo isso. E mais do que isso, eu tô achando que, por exemplo, mais pra frente no episódio, a Miss Cobell tá lá brigando com. Aí fora é a Helen, né? A gente acha que é a Helen dentro também, né? Vamos falar sobre isso, que eu tô cada vez mais convencido que essa teoria é verdade, mas ainda assim. Eu preciso voltar, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou mais eficiente do que o Miltic, eu tenho que estar lá. E você olha pra resultados? Não. Porque o Miltic conseguiu domar totalmente o Dylan. O Dylan tá pianinho pra ter mesmo, né, essa regalia. Imagino que o Miltic vai encontrar o que cada um quer pra também obrigar as pessoas a ficarem mais sob controle ali pra conseguir isso. E esse encontro dele com a esposa é interessante. Primeiro que a atriz é Merit Weaver, que é uma atriz excelente, e ela tá falando bem calminho o tempo inteiro, tal. E no finalzinho deu a entender que ela gostou um pouquinho do Dylan dentro do trabalho, né? Que é como se fosse um, não é o marido dela, é um outro cara, né? E tanto que ele pergunta depois, como é que foi? Não, foi ok, foi beleza, tal, né? E aí eu tô entendendo que o programa a série vai apresentar uma coisa do tipo, se ela se apaixonar pelo Dylan de dentro, ela tá traindo o Dylan de fora, sendo a mesma pessoa, só que não é a mesma pessoa. Eu acho que a gente vai pra uma coisa assim, essa cena foi bem interessante. O Miltic, no começo do episódio, recebendo os quadros do Kier, sei lá, racialmente adaptados, eu não sei o que. Acho que é pra ser ofensivo, né? Então, assim, é estranhíssimo. E justo ele com a Nera ali falando sobre isso, os dois trocando olhares do tipo, olha que absurdo, mas vamos reconhecer que é um absurdo, né? Isso foi Os bem. olhares bem tensos, né? Tipo, É. ela forçando o sorriso, é bem estranho. Aham, totalmente, né? No podcast de Severance, que quem não escuta, escute, é muito bom. Um dos episódios, eles entrevistaram o ator que faz o Miltic. E o ator falou pra ele, quando eu fui começar a fazer a série, eu fiz uma pergunta que é assim, do tipo, o Miltic sabe que ele é negro?
Do tipo, ele tem a consciência de que ele é tirando a Natalie, que tá menos no dia a dia, assim, ele sabe que ele é uma pessoa diferente de todo mundo do dia a dia, que existe racismo lá dentro, basicamente, o que ele perguntou, né, da parte de, pra ele construir mesmo o personagem, né. E nesse episódio a gente viu que existe ainda, tem algo estranho, né. E eu tô associando muito o Milchick ao Gus Fring, de Breaking Bad, com aquele olhar calmo e ameaçador, assim, do tipo, putz, se encontrar ele na rua, não sei se eu chego perto, se eu atravesso a rua, ou se eu falo parabéns pelo seu trabalho e olho pra trás. Então, ele tá com esse ar de Gus Fring, né? Sim, sim, ele não tem uma carinha de vilão, né? Um olhar meio deixa você tenso, mas não é tipo um vilãozão malvado, cara de mal. É diferente. Exato. E só voltando pra Cobell rapidinho, a gente vê ela chegando numa placa de cidade que tá a 200 e não sei quantos quilômetros de Salt Snack, né? E eu procurei, essa cidade, óbvio, não existe. E eu procurei no Google Trends por buscas por Salt Snack e subiu, assim, tá flat a vida inteira. E agora, na última semana, deu um spike, chegou a 100% assim, né? É engraçado. E a gente vê alguma coisa a ver com isso, porque tem aquele tubo de oxigênio lá no carro dela que ela tá levando, que a gente viu que é de algo que foi terrível na vida dela, com uma família, não sei, não dá pra entender ainda o que foi, né? Ela leva esse tubo e ela ia pra lá, olhou pro tubo e falou, putz, não, vou voltar e vou botar pra quebrar, vamos lá. Então tem um mistério dela específico com isso, né? E ela volta, mas também dá pra trás, né? Porque ela chega ali, ela encontra ela, elas conversam. Aí ela fala, não, vamos lá ver o board, vamos conversar com eles. Daí ela olha bem, olha, né, pro motorista, segurança ali da Ellen, daí ela sai correndo. Então, muitos mistérios em torno disso também, né? Sobre o que ela pensou ali na hora, se de repente ela achou que era uma armadilha pra ela, né? Mas intrigante. Pois é. E a Helena, né? Só pra gente poupar os feedbacks aqui, eu tô falando Helen, Felipe falou também, Helena. Então é Helena e Helen R, essa é a cacofonia de brincadeira, né? E, bom, vamos falar sobre as cabras. Porque eu acho que foi o segundo dos dois grandes momentos do episódio. O segundo, óbvio, foi o final, né? Mas a gente vê aquela entrada, um túnel, né, meio apertado ali, uma coisa meio, quero ser John Malkovich, assim. E chegam lá na área que é, como é que é? Mammalians Naturable, né? Que é comandada é uma mulher, ela fez Game of Thrones. Eu nunca vi Game of Thrones, então não me importo. Mas pra quem viu Star Wars, os últimos filmes, ela é a Phasma, uma das vilãs, né? Acho que ela só deve fazer papel de vilã, pelo que eu entendi. Que é uma mulher com um olhar penetrante, grandona, né? Então deve ser sempre um personagem meio parecido aí que ela fez. E a primeira pergunta, né? Você veio aqui me matar? Então eles também estão sob algum tipo de ameaça ali naquela área, né? Sim, dá pra ver que eles estão tensos, né? Então não sei se de repente alguém também já mexeu ali com eles. De novo, a história das cabras é um mistério. E talvez, né, não seja nem algo tão importante assim no contexto geral da série. Mas traz ainda mais questões, né? Porque tem aquela conversa entre eles se sentem ameaçados, daí eles cercam, né, o pessoal de fora. Aí tem ali um momento de tensão, aí no final eles pedem, né, pra ver a barriga deles, né, pra liberar eles. E aí, né, eles meio que conversam, tipo, que eles têm alguma teoria sobre as barrigas, mas também, tipo, é uma teoria boba, é uma teoria que envolve, talvez, né, Eu até pensei, sei lá, poxa, será que pra eles o processo de ruptura é diferente? Mexe na barriga deles? Sei lá. A barriga, é que lembra como ele chama? O namorado do Irv? O Burt. Ele fala, a fama é que vocês têm um marsúpio. E que o Winnie mora dentro. É um mito sobre o pessoal de MDR. E eles estão computadores de MDR ali, vamos ver, né? Então mostra vamos olhar pra ver. Faz sentido. Então fica ali no que é dito é isso. Vocês estão aqui, a gente tem que ver a sua barriga pra garantir. Tem que olhar, né? Então é a brincadeira. Brincadeira, né? O lance é esse. E uma coisa que na hora nem me chamou a atenção, mas o Roberto Chiarati chamou a atenção, aquele ruivão que tá vestido de bode até, uma coisa aterrorizante. Ele fala que a Miss Casey falou pra ele que ele gosta muito de estrelas. E o Cesar Miller associou ao Van Gogh. Van Gogh também era ruivo, né? Ele falou, será que tem pessoas meio históricas ali? Eu falei, não sei, mas assim que ele fala isso, corta pra um cara que tá segurando tipo não um tridente, mas esse negócio de fazer, de puxar folha, assim, e me remeteu a uma pintura bem famosa chamada American Gothic, do Grant Wood,
que todo mundo já viu. É um cara e um senhor e uma senhora com uma casa de meio oeste americano atrás, ele tá também com um tridente assim no... Me remeteu a isso. Falei, putz, será que é algum tipo de referência Não sei, né? Vale deixar Pode ser. isso no radar que o Cesar Miller mandou pra gente. E o episódio vai finalizar no quê? Com, finalmente, a Regabi conseguindo convencer o Mark a fazer o processo de reintegração, porque ela fala, cara, sim, ela tá viva, sua esposa, ela tá lá dentro, né? Ele fala, tá bom, então vamos lá, faz aí que eu tenho que descobrir o que aconteceu, eu tenho que achar mesmo a minha esposa, saber o que tá rolando, né? E um último detalhe sobre isso, antes de eu passar aqui a bola pro Felipe, é o seguinte, eu esqueci de falar na semana passada, quando o Mark tá conversando com a Devon, com a irmã dele, ele fala não só, eu fui reconhecer o corpo da Gemma, mas ele fala do tipo, ela tava queimada, né? Foi um acidente que não só matou a esposa dele, mas foi um acidente feio, assim, ela tava irrecuperavelmente morta, será que existe isso, entendeu? Ela teve, assim, queimou, Sim. então é uma coisa... Então é mais absurdo ainda a ideia de que ela tá viva hoje em dia, porque mesmo que vocês tivessem reavivado ela, né, o corpo queimou, enfim, né, é horrível falar disso. Mas ela conseguiu, ele quer fazer agora o processo e começa o processo de reintegração, né? No finalzinho a gente dá pra ver que ele entra ali nessa reintegração, mas agora a gente precisa do próximo episódio pra saber o que acontece mesmo. Eu adoro a Devon, eu até vi um meme muito engraçado sobre ela esses dias, que era tipo assim, Severance, um livrão, daí Severance se desse uma arma pra Devon, um livrinho pequenininho, que ela resolveria tudo rapidinho, porque ela não tem paciência com o pessoal da Lumon, né, e agora toda hora, né, a Natalie, né, que também foi lá na casa deles pra conversar supostamente sobre o livro, né, e também agora tem um outro assunto sobre o livro do Rickon pra gente falar, mas toda vez que aparece alguém da Lumon, a Devon fica super incomodada, ela realmente não curte, então eu também tô bem curioso pra ver, né, o papel dela ali no meio disso tudo, se em algum momento ela vai acabar interferindo mais nisso, se ela vai, né, dá pra ver que ela tá empenhada ali realmente em fazer alguma coisa, mas é bem, bem interessante mesmo, e como o Marcos falou, acho que esse episódio realmente foi tipo, agora começou. Até agora tava ali explicando, relembrando, aconteceu isso, aquilo, agora, né, do jeito que terminou, acho que agora, não, terminou o episódio, agora sim, começou a história mesmo dessa segunda temporada, e agora a gente vai começar a ver cada vez mais informações. Fico bem curioso pra ver agora já, né, o próximo episódio, porque, de novo, temos muitas dúvidas, com certeza vão aparecer muitas outras dúvidas, né, dificilmente essa temporada vai responder tudo, mas algumas respostas, pelo menos, eu espero ver até o final dessa temporada. Tem que dar um pouco das migalhas ali, né? O lance da cenoura com... Enfim, né? Então, vamos ver. Um ponto só no finalzinho mesmo. A gente vê que foi o Pete, ex-amigo do Mark, que foi o cara que fez a reintegração e acabou morrendo, né? Ou vai saber. Mas que acabou morrendo. Ele que fez as perguntas pro Mark. A gente escuta a voz dele, as mesmas perguntas que o Mark fez pra Halle no começo, né? E teve todo aquele lance de fazer as ondas cerebrais se alinharem, né? Do severed e não severed. E aí o bicho vai começar a pegar. E você falou, né, do livro. Falando do livro, saiu um capítulo do livro The You Are no Apple Books, né? Saiu, exatamente. Tá lá disponível para download. Mais um jeito da Apple promover Severance, né? Porque desde antes ele já, né, vinha fazendo lá aquelas... Antes da série, da segunda temporada estrear, teve aquela ação lá em Nova York, que eles levaram os atores, aí agora eles lançaram um capítulo, uma partezinha ali do livro que eles têm dentro da série, né, do Dr. Rickon, pra você baixar ali, né, é gratuito no Apple Books, né, mais um jeito legal de promover aí a série, e é bem, né, realmente diferente, né, ver esse tipo de ação, e dá pra ver que Severance tem um importante bem grande pra Apple, né, pelo tanto de ação que eles estão fazendo pra promover a série. Nossa, inclusive eu tava não lembro se era no metrô, no ônibus de Roma, tinha uma tela lá que ficava passando conteúdo e teve propaganda de Severance dentro do metrô, assim, então eu falei, caramba, tá passando trailer de Severance aqui, né, então dá pra ver que o investimento em promover a série está grande. Pô, tá mesmo. Eu recebo, a Apple tá desperdiçando mó dinheiro comigo, né, que no Instagram eu abro, cada 3 coisas é um Severance. Se tô vendo, gente. Já tô convencido, tô dentro. Falta um botão, né? Tipo, já assisto. Já assisto, já comprei, não quero mais. Seriam bons esses botões, né? Mas enfim, tô investindo mesmo. Vou deixar aqui o link na descrição. Muito bem, empolgadíssimos pro episódio
Pra quem tá muito afim, toda quinta-feira, umas 11 da noite, já saiu. Eu tô vendo de quinta-feira à noite o episódio. E uma última dica pra quem tá muito curtindo a série: não vai atrás de fórum, de discussão assim, de resposta, porque o consciente coletivo vai matar todos os mistérios muito rápido, né? Esse lance aí, por exemplo, de ser a Helena lá dentro e não a Halle, o Nicolas Lima até mandou a gente sobre isso, que ele acha mesmo que é, né? Teve umas dicas ali ao longo dos episódios. Putz, antes, eu vou comparar com Lost. Era uma coisa meio, né? Ninguém sabia ainda muito pra onde olhar, onde procurar, eram comunidades pequenas que discutiam. Hoje em dia, com o Reddit, assim, a série vão matar muito rápido tudo. Não é legal ver, porque aí, putz, mata a brincadeira. O legal é ficar pensando sozinho. A gente discutindo aqui de orelhada, sem ter ideia do que tá falando, né? Pra quem quiser mesmo mergulhar, tenta mergulhar sozinho. Ou achar um grupo pequeno de pessoas pra discutir, mas sem importar teorias do Reddit, porque lá vão matar a charada muito rápido e aí vai perder a graça. Esse aqui é o meu... Obrigado por vir ao meu TED Talk, minha contribuição aqui pra todo mundo aproveitar. Assina embaixo. Boa. Então vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre o lance da Apple Intelligence agora apresentar com itálico as notificações resumidas, o Nicolas Lima falou que para mostrar, ele até curtiu essa ideia, né, de que para mostrar ali que é um resumo de notificações, mas seria mais interessante talvez a Apple adotar um tom meio rosado da nova Siri, para deixar mais claro que faz parte aí do pacote da Apple Intelligence, e eu gostei bastante dessa sugestão dele. Quando eu vi a notícia, na verdade eu ouvi vocês falando do itálico, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Gente, não era só deixar a notificação colorida? Eu achei tão feio esse itálico, eu não sei se você tá testando aí, Sim. se você já viu. Que coisa ridícula, tipo, parece tão uma coisa não finalizada, tipo, uma coisa tão, sei lá, primitiva, não curti, tô achando feíssimo aqui no iPhone. Seria muito mais elegante se deixasse colorido. As pessoas saberiam que a notificação é de IA porque é colorida? Talvez não, acho que é igual vocês conversaram, né? A galera, quando eu falo a galera, pessoa que não é ligada em tech, dificilmente vai ter esse discernimento do que é notificação de IA, do que não é. Realmente difícil, a menos que, sei lá, escreva muito grande, né? Tipo, esta notificação foi resumida por Apple Intelligence. A pessoa não vai bater o olho e vai entender ali, mas coloridinho, pelo menos ficaria mais elegante, daria uma diferenciação maior do que, sei lá, uma notificação em itálico, que pra muita gente isso não vai fazer diferença alguma, né? Eu tô achando que nem primitivo é a palavra certa. Tá feio. Existem fontes com itálico bonito, tem fontes com itálico feio. Tem fontes sem itálico e você força o itálico botando de lado. Parece isso, tá? Também tô achando bem feio. Claro que a notificação inteira é colorida, ninguém vai conseguir ler, né? Mas alguma indicação visual, né? Bota aquele loopzinho de Apple Intelligence coloridinho, aquilo do lado, acho que já faria. Porém, se tá resumindo errado, você não quer associar a Apple Intelligence a isso, né? Então talvez esse seja o problema, né? Eles já sabem que o negócio tá meio aquém ali da expectativa, mas a minha expectativa é que isso é mesmo um tapa-buraco feito na pressa para resolver agora e que já vai ter uma indicação visual melhor do que tá acontecendo, assim que eles tiverem mais confiança de que eles podem associar aqui é de propósito que o que eles estão fazendo. Né? Tá bem na cara que em algum momento isso vai mudar, que vão mexer muito nisso ainda. Aquele tipo de coisa que cada iOS novo a Apple muda o visual, né? Acho que vai ser uma dessas coisas aí, mas sei lá, né? O coloridinho, ou talvez o glowzinho, né? Em volta da notificação pra mostrar que é de Apple Intelligence. Acho que seria bem mais elegante. Resolveria o problema? Não, que a gente sabe que resolver o problema seria a IA não alucinar, né? Mas enfim, ter um glowzinho ali diferente, eu acho que já seria mais elegante do que essa notificação itálica que, nossa, tô olhando aqui pra ela agora e tá bem feia mesmo. Tá. E assim, eu não tô usando, porque eu não tenho iPhone que tem isso, mas ainda assim eu tô achando feia. Né? Pelos prints que eu vejo, eu falo, dói o zóio. Agora, eu comentei na semana passada do evento da Samsung que ela fez o pacote IA, botou um cara britânico, professor de faculdade, pra falar sobre como a IA da Samsung tá na vanguarda da tecnologia, que isso vai mudar o mundo. E eu, como vocês estão escutando agora de novo, eu adotei um tom meio cético sobre isso. E o Ezequiel França falou o seguinte: Marcos, só uma correção sobre a relação da Samsung com esse mundo, com a academia, nesse mundo acadêmico, não academia de puxa-ferro. Só no Brasil, eles desenvolvem vários projetos com a Federal do Amazonas, com a Unicamp também. Na Coreia do Sul, eles também financiam vários projetos de pesquisa em IA, saúde, internet das coisas. Ele mandou os links, falou que a Apple está bem para trás, concordo plenamente. Mandou os links dessas iniciativas, eu vou deixar aqui na descrição.
E só antes de passar a bola pro Felipe, eu vejo duas categorias. O envolvimento de verdade, super válido, interessantíssimo. Obrigado por ter complementado isso, para todo mundo também saber que rola. Eu acho que isso é separado da tentativa de tentar parecer erudito academicamente com de propósito um britanicão ali, falando, né? Com aquele sotaque que já passa uma confiabilidade maior, um velhinho cabeça branca. Isso que me pareceu artificial, justo agora. Porque não fizeram isso há 3, 4 anos, né? Justo agora. Porque esse é o script que eu vejo as empresas seguindo. Contrata um britânico com sotaque pesado para falar em polissílabos como eles estão por dentro. Aí me dá um faniquitinho, sabe? Fica muito, discurso pronto, né? Aquela coisa que a gente sabe que às vezes a empresa nem acredita mesmo naquilo, é só pra pagar de bonzinho, de bonitinho, de olha como nós somos, né, responsáveis, mas na prática mesmo as coisas são bem diferentes. Mas legal essa informação da Samsung, eu mesmo não sabia que eles tinham parceria com órgãos aqui, né, instituições aqui do Brasil, né, no caso a Universidade Federal do Amazonas, realmente não tinha noção dessa parceria, então é bem interessante ver que, né, rola isso aí nos bastidores. E sim, concordo com o Ezequiel, Apple está bem para trás nesse assunto. Quanto a isso não tem dúvidas. Acho que essa é uma das poucas verdades universais hoje em dia. Muito bem, agora eu quero trazer aqui os assuntos e 2 textos bem interessantes que o Felipe publicou. Eu não sei se estava agendado, se foi em relação à volta dele, a gente já falar sobre isso. Pintou lá no 95 Mac, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando a fonte e oferecendo, se você entrar no site gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Desconto do quê? De capinha, de película, fone de ouvido, carregador. Se você precisa de um cabo, tem lá uma infinidade de cabos, adaptador também de cabo para facilitar a sua vida. Eles me mandam de vez em quando umas coisas para testar, mandaram recentemente um microfone de lapela que eu tô achando excelente, coisas para Alura, tô gravando coisa para postar no Instagram, etc, assim, por lá, super bacana. Tô usando inclusive o aplicativo da Blackmagic Cam junto também com esse microfone, ele reconhece lá, super bacana, super bom o som. E para ver tudo que eles têm a oferecer, eles têm acessórios para Mac também, tem uma basezinha que eleva o Mac que eu uso aqui hoje em dia, faz parte do meu Mac ter essa base e poder usar. Faz o seguinte, vai em gorillashield.com.br e garante com o cupom GHZ o desconto cumulativo. Lembrando, estão com 15% de desconto em mochila por conta de volta às aulas. Você consegue um bom desconto acessando por lá ou pelo link aqui na descrição, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, Felipe Espósito, afinal as pessoas querem ou não querem os iPods de volta? Elas acham que querem. Elas acham que querem. Eu escrevi esse artigo, né, lá pro 95 Mac. As pessoas realmente querem o iPod de volta? Provavelmente não. O que me motivou? Porque de tempos em tempos a gente vê essa discussão voltando, né? Você abre o Threads, esses dias mesmo eu engajei lá com o pessoal que tava, que saudades do iPod, a Apple deveria fazer o iPod de volta, que a Apple tá perdendo dinheiro por não trazer o iPod. E não sei o que, e aí eu comecei a conversar com a pessoa. Nossa, acabei de receber uma notificação em itálico aqui, eu já olhei feio pra ela, vou até tirar as notificações. Mas enfim, né, engajando ali com o pessoal, daí eu começava a perguntar, tipo, tá, mas pra que você quer? Porque eu sinto saudade de ter um aparelho mais levinho, só pra usar pra ouvir música, uma coisa mais discreta. Daí eu falo, tipo, não, mas né, tem o Apple Watch, né? Você pode usar o Apple Watch. Não, mas o iPod é diferente. Eu falo, mas diferente por quê? O Apple Watch você consegue, né? Baixar música, ouvir direto com ele, você não precisa do iPhone. Mas por quê? O Apple Watch é muito caro. Eu falo, pô, mas você acha que a Apple ia lançar um iPod por $100 hoje em dia? Eu acho difícil, né? Eu não vejo ela lançando um negócio desses por um preço baratinho. Então, no fim das contas, acho que é mais a nostalgia falando alto, né? Lembrar, tipo, como era gostoso usar iPod. Mas na prática mesmo, a Apple parou de vender iPod porque ninguém mais comprava iPod, né? Chegou num ponto em que o iPhone substituiu o iPod. Isso, né, foi muito natural. Eu lembro que muitos anos atrás eu tinha os dois. Eu acho que o Adorno até comentou algo parecido recentemente, que era legal ter um iPod Touch. Eu tinha o iPhone e o iPod Touch, né? E era normal até ter os dois, que enfim, o iPhone tinha só 8 GB, então às vezes a pessoa até comprava um iPod para colocar mais música e o iPhone ficava ali como celular. E chegou uma hora que o iPhone ganhou mais armazenamento, ganhou mais bateria, então não era mais um problema se usar ele para ouvir música. E com o tempo as pessoas foram parando de comprar iPods, né? Tem números ali, né, que você começa a ver que
O iPod teve um pico, e aí a partir de 2009, né, 2 anos depois do primeiro iPhone, as vendas de iPod começaram a cair. Eu acho que não é uma coincidência. Realmente as pessoas começaram a perceber, tipo, pô, você já tem um iPhone, acho que eu não preciso de um iPod, né? E aí a coisa foi caindo, foi caindo, foi caindo, até que a Apple, né, descontinuou tudo. De novo, sei que tem gente que fica, mas era legal ouvir a música só no dispositivo dedicado, que não tinha notificação. Mas ele tem um Apple Watch, sei lá, modo não perturbe. Eu acho que as pessoas. De novo, é mais a nostalgia falando alto do que realmente uma necessidade. Tanto que, assim, se a Apple soubesse que tem mercado para iPod, eu acho que ela não estaria perdendo dinheiro. O Tim Cook não é Exato. bobo. O Tim Cook não é inocente, ele sabe ganhar dinheiro. Então, assim, se tivesse mercado, eles já estariam fazendo. Se eles não estão fazendo, é porque eles sabem que não vai. E aí tá, a Apple lança um iPod agora. E pra continuar ganhando dinheiro com isso, ela vai mudar o que no próximo iPod pra fazer as pessoas comprarem de novo? Não é um produto que vai ter muita saída na prática. Até comento isso no artigo. Pra mim, se a Apple lançar um iPod de novo, vai ser um outro iPhone mini. Todo mundo queria, que bonitinho seria se a Apple lançasse o celular pequenininho. Lançou o celular pequenininho, ninguém quis o celular pequenininho. Então, acho que com o iPod seria meio que isso. No fim das contas, é muito mais a nostalgia falando alto do que realmente as pessoas sentindo falta mesmo de usarem um iPod no dia a dia. Não sei o que você acha disso, Marcos. Eu concordo totalmente com você. É legal a ideia nostálgica de ter o iPod, né? As pessoas vão abrir a carteira mesmo pra comprar. Não no volume que a Apple precisa pra... Né? Mesmo quem acha que você falou, quem acha que quer, tá bom, tá aqui, quer comprar. Não quero. Acho que seria uma coisa meio assim, né? Existe sim um movimento de... A Bia Kunze, que grava a Hora de Trabalho comigo, semana passada falou, cara, comprei um MP3 player de 100 conto, mequetrefe aqui, parece um iPod Shuffle. Existe esse mercado, claro que existe, né? Existe também, por exemplo, eu vi o Felipe Cipriano, abraço pra ele, comentando, acho que foi no Blue Sky, né? Que até o banimento de telefones na escola pode reaquecer a demanda por dispositivos que entreguem uma parte do benefício menos o telefone, né? Então pode mesmo ter um pessoal comprando o MP3 player pra poder levar na escola e escutar as músicas ali, porque aí tudo bem, aí pode, né? Nossa, foi um trocadilho não intencional terrível que eu fiz agora. Que horror! Não foi, eu juro que não foi, que não foi de propósito. Ah, não. Então eu imagino que tem esse público, mas que não sustentaria o que a Apple precisaria para vender nos volumes, etc. O que dá para ela fazer, que seria nada Apple, assim, ano que vem, edição comemorativa de 25 anos do lançamento do primeiro iPod. Mas ela não costuma fazer, ela fez lá o Mac de aniversário de 20 anos, ela falou que o iPhone X era de aniversário, mas no fim das contas não era, né? O motivo deles não foi lançado porque teve 10 anos, ele foi lançado porque era um iPhone novo, né? E você colar o Blá de 10 anos, ok, né? Mas lançar o produto comemorativo não é uma coisa que ela faz, até por conta é da época de Steve Jobs, né? A gente não tem um museu na Apple, porque a gente olha pra frente, a gente não gosta de ficar se atendo ao sucesso do passado. Tá, tem um blazinho aí de comunicação. Ainda assim, eu acho que isso faz mesmo parte um pouquinho aí de processo de decisão. Então eu concordo com você, né? É como a Coca-Cola, né? Quando a Coca-Cola mudou o gosto, que ela fez a pesquisa, se a gente trocar um gosto aqui da Coca-Cola, fizer a Coca-Cola não sei o que, você compra. As pessoas falaram, claro! Aí que ela fez, ao invés de colocar uma opção a mais no mercado, ela só trocou a Coca-Cola velha pela nova. As pessoas falaram, oh! Aí ela voltou com a Coca-Cola Classic. O nome de Coca-Cola Classic é por conta disso, né? Então, as pessoas falarem que elas querem versus, de fato, abrir a carteira e comprar, também concordo que não é a mesma proporção. Isso sem dúvida. Então pra essa galera realmente eu acho que tem outras alternativas, né? Compra aí um Apple Watch baratinho, coloca suas músicas nele. Tem, né, como o Marcos falou, outros MP3 players, mas a Apple especificamente, eu acho que ela vai lançar de volta porque, de novo, se eles já enxergassem que teria futuro, que ia trazer dinheiro pra eles, já teriam feito, né? Se eles não fizeram até hoje é porque realmente a longo prazo a coisa não faz muito sentido mesmo. Sim, a frase a Apple deveria... Independente de quando ou por quem ela venha, já foi uma discussão da Apple lá dentro, se ela deveria ou não, e se ela não fez, não é porque todo mundo, menos ela, sabe que ela deveria lançar um negócio desse. Porque ela pensou isso antes de todo mundo e concluiu que não vai valer a pena. Exato.
Agora, falando em valer a pena, esses posts estavam agendados ou você foi pensando neles durante as férias e você escreveu quando você voltou de viagem? Não, esses estavam agendadinhos já. Ah, então tá. Você publicou um outro artigo de opinião sobre o Studio Display, né? Se ainda vale a pena comprar. O Mobilon, talvez do Tecnoblog, talvez queira saber, porque ele postou que o dele deu ruim. Então, Um medo. né? Mas e aí, do que estamos falando? Então, quando eu já até comentei aqui na fonte, lembro que compartilhei minhas primeiras impressões com o Studio Display, que eu me dei esse presente no finalzinho do ano passado. Fazia tempo que eu queria um monitor desses, eu testei o da Samsung 5K, que também tinha uma tela bem legal, a tela era boa, o painel bacana, tinha especificações bem parecidas com a do Studio Display, mas né, o Studio Display ele tem ali uma construção melhor, e isso me chama muita atenção, e eu até falo isso nessa minha análise, que acho que a construção do Studio Display é imbatível. Negócio feito de metal, é estável. Você vai ajustar o ângulo deles, coloca o dedinho ali, a tela ajusta super sem ficar aquela coisa balançando o monitor que dá uma agonia isso. A Samsung até tentou resolver, mas só a base do monitor que é de metal, o monitor mesmo é de plástico, então não é a mesma coisa. Então, mas falando de tela mesmo, o Studio Display é para quem quer trabalhar com uma tela grande e quer ter a mesma tela retina do Mac, né, na tela maior, porque você vai comprar, principalmente aqui no Brasil, lá fora é um pouquinho mais fácil de encontrar alternativas, mas aqui no Brasil, você vai procurar monitor, ou você acha aqueles monitores, né, 1080p, que ou é HD Plus, umas coisas assim, ou você acha agora os 4K, só que daí você tem aquela questão de densidade de pixels, né? 4K com 27 polegadas não é a mesma densidade de pixel que você tem na tela do seu Mac, por exemplo, né? Tem lá, acho que são mais de 200 pixels por polegada, não lembro o número exato, 220 talvez. E aí, no caso do Studio Display, ele é 5K, justamente para ser igual ao iMac antigo, o iMac de 27 polegadas, para manter a mesma densidade que você tinha, que é aquela coisa que a Apple chama de tela retina, que é só, né, a densidade de pixels. Você tem a resolução vezes 2 para ter uma nitidez perfeita ali na hora de enxergar os elementos. Então, esse era um fator para mim. Eu tinha faniquito de usar um monitor 4K que eu ficava olhando para ele, não que era ruim, mas eu ficava olhando e falando, não é igual a tela do meu Mac, né? Tipo, a tela do meu Mac é essa, daí eu vou trabalhar na tela grande, é essa. Não é a mesma coisa. Então, eu tinha esse faniquito e aí surgiu essa vontade de ter um monitor 5K. E, de novo, no Brasil, são duas opções, basicamente. Ou você vai de Studio Display ou monitor da Samsung. Que eu, já, de novo, usei, falei bem, gostei. Mas a construção do Studio Display é muito melhor. O som do Studio Display, também já falei isso aqui. Nossa, até hoje ele me surpreende. É um som muito bom. Então é um conjunto muito legal que a Apple entrega, né? A Samsung ela entrega um monitor bom, mas a Apple consegue entregar um conjunto muito legal. Eu acho que para quem usa Mac, isso é uma coisa que acaba valendo muito a pena. Mas, né, fica a pergunta. O Studio Display não é um produto novo. Produto que foi lançado em 2022, né? Então ele tá aí para fazer 3 anos já no mercado. E será que vale a pena, né, comprar um Studio Display depois de tanto tempo? Sempre tem um rumor falando que a Apple está se preparando para lançar um novo, mas até hoje também nenhum sinal. Eu acho que é o tipo de produto que vai ser atualizado muito periodicamente, até porque historicamente o monitor da Apple não é aquela coisa que ela lança um novo a cada 2 anos, né? O anterior, que era o Cinema Display, ficou um tempão, né, sendo o mesmo modelo, aí ela descontinuou, aí um belo dia surgiu o Studio Display, né, o Pro Display primeiro, depois o Studio Display como uma alternativa mais barata. Então, considerando, né, o hardware dele hoje, ele não tem as melhores especificações, porque, por exemplo, ele é um painel LCD, 60 Hz, hoje, né, o Mac já tem mini LED, já tem ProMotion, então, comparado com a tela de um MacBook Pro, ele tem ali uma desvantagem, ele não tem HDR, né, tá aí só no Pro Display XDR, mas ainda assim, né, a grande questão, de novo, é para quem tem esse faniquito com resolução, com questão de cores e com construção. Se você pega esses 3 aspectos, você não acha um concorrente para o Studio Display. Não que ele seja o incrível, o melhor, mas na categoria, acho que até o Marcus Brownlee falou isso quando ele fez o review lá atrás, tipo, o Studio Display é um produto estranho, porque ele tem essas falhas, né? Ele não tem um OLED, ele não tem 120 Hz, mas na categoria dele, monitor 27 polegadas, quando você pega a construção, o som, as cores, a resolução, você não encontra um concorrente direto para ele. Então, é meio que isso. Para quem tem um Mac, para quem só quer aquela tela retina bonitinha numa tela maior, ele é perfeito. Ele é mais caro e tal, né? Aí a gente sabe, principalmente aqui no Brasil é mais complicado. Mas eu tô gostando, né? A síntese aqui do artigo é que eu sei que ele não tem coisas que ele poderia ser melhor,
Mas eu gosto muito dele, sou feliz com ele, gosto muito de editar nele e não me arrependo da compra. Sinto que fiz uma boa compra, mesmo com a chance da Apple lançar, sei lá, no final do ano o Studio Display 2 com OLED e não sei mais o que. Eu gostei da minha compra, estou feliz com ela. Tá. O que eu tô escutando é assim, não vale a pena comprar, mas se você comprar, você vai ficar feliz que você comprou. Você não vai se arrepender, como você acabou de dizer. É, por aí. Então, ele tá nesse limbo, se vale a pena ou não, né? Eu acho que o principal problema é há quanto tempo ele foi lançado, e hoje ele custa a mesma coisa de quando ele foi lançado lá atrás, em que essas tecnologias eram um pouco mais novas. Então, a desvalorização tecnológica, conceitual dele, versus esse mesmo dinheiro hoje em dia, né? Tudo bem que inflação, então quer dizer que ele está mais barato, mas vocês entenderam, né? Então, pensando que talvez tenha um novo no horizonte, que talvez custe até a mesma coisa, você comprar ele hoje em dia, acho que hoje em dia é o ponto principal, né? Dessa questão toda, se vale a pena ou não. É, exatamente. E no fim das contas, acho que tanto para monitor e computador, esse negócio de valer a pena, assim, você vai ganhar dinheiro com ele, ele vai te deixar mais produtivo de alguma forma, vai melhorar o seu trabalho, vai te deixar mais feliz no seu trabalho, e com isso você vai produzir melhor, se vai te trazer um benefício de trabalho, aí, né, acaba valendo a pena. Agora, né, comprar por comprar, realmente, se você é uma pessoa que não liga muito para essa coisa de tela, aí vai no monitor 4K mesmo, ou da Samsung, se você quer uma coisa 5K, mas também não se importa muito. De novo, o painel é bem parecido, é que o Studio Display ele entrega um conjunto melhor, né? Construção, um alto-falante. Monitor por monitor você realmente encontra outros. Acho que o Studio Display é um produto muito nichado. Acho que a Apple realmente fez ele para quem tinha o faniquito de querer um monitor externo que fosse padrão Apple, né? Então acho que ele atende esse nicho muito específico. Você tocou num ponto importante. Eu costumava falar que só valia a pena falar que era um investimento. Vou investir nesse monitor. Por quê? Porque no longo prazo esse monitor vai fazer você ter gerado mais dinheiro do que você gastou para comprá-lo. Isso, literalmente, é o que é o investimento, né? Por outro lado, você trabalhar do jeito mais satisfeito, mais feliz, e se sentar e falar que mesa legal que eu tenho para trabalhar, isso entra, não é exatamente um investimento, mas entra na sua qualidade de vida de trabalho, né, para ficar mais satisfeito com o que você tem ali de material para trabalhar. É até não sei se motiva, mas talvez, não sei. Mas acho que isso entra, hoje em dia eu vejo que entra um pouco na conta mesmo, mais do que, né, custou 3, eu vou render igual, não é investimento. Também, mas acho que não é só isso que entra nessa conta, não. Com certeza. E falando em entrar em conta, olha que transição maravilhosa. Vamos falar dos resultados financeiros da Apple. Ela reportou no finalzinho da semana passada o relatório fiscal do último trimestre. E é muito parecido com o script que a gente vê há algum tempo, né? Ela faturou recorde para o período. O faturamento ficou acima do que era esperado por ela própria, né? Tinha colocado ali no intervalo de vai ser entre isso e isso. É sempre na parte de cima ali do que ela fatura. E ainda assim as ações geralmente caem 2, 3% aí como resultado direto do anúncio dela. E bom, o resumo foi o seguinte, né? Ela faturou nesse último trimestre, foi 124 bilhões de dólares. Para variar, os iPhones corresponderam assim, geralmente é mais ou menos a metade, 48, 50, foram 56% do faturamento da Apple veio de venda de iPhone. Tudo bem que não é uma grande surpresa isso acontecer justamente no período, né, pré-natal, né, ali, então, ok, isso até que explica. Como sempre acontece, Mac e iPad ficaram, é sempre assim, um fatura 7%, outro 8%, um fatura 10%, outro 9%, foi 7% cada um. Serviços, pegando um pedaço cada vez maior da torta, agora correspondem a 21%. E vestíveis, que é o outros, né? Vai desde capinha até cabo, carregador de parede, Apple Vision Pro, Apple Watch, AirPod e Apple TV, né? Uma categoria bem inflada, corresponderam a 9% aí do total do faturamento da Apple. Então, a gente viu... É aquilo da situação curiosa, né? Tudo apontando para cima, quase tudo em crescimento, a gente vai já falar sobre isso, mas ainda assim o mercado fala, tá, ainda não estou convencido de que vale eu seguir investindo aqui. A própria Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett e uma investidora histórica da Apple, vendeu ações da Apple faz pouco de tempo, um volume significativo, e isso o mercado fala, pô, se o cara tá vendendo, eu vou vender também, ele sabe uma coisa que eu não sei, e ele fez a fortuna investindo, então eu vou colar na dele, porque aí eu fico rico igual, né? Então a galera vendeu também, isso derrubou aí o preço das ações da Apple nesse ano.
Mas e aí, de modo geral, o que te chamou a atenção desse anúncio do relatório fiscal? Mas não chega a ser uma surpresa, né? Tipo, primeiro, a Apple tem muito dinheiro, continua tendo muito dinheiro, faz um dinheiro, ela não está falindo, né? Está inovando, mudando o mundo, é outra história, mas falindo não tá, né? Dá pra ver aí que a Apple está muito bem, Tim Cook continua fazendo muito dinheiro. Essa do iPhone também, né? Sempre ali, continua sendo o carro-chefe. Serviços cada vez crescendo, né? Continua crescendo muito e acho que isso só reflete realmente os esforços da Apple em fazer serviços crescerem. Que em serviços a Apple engloba muita coisa, né? App Store, desde compra interna de joguinho até assinatura de Apple TV Plus, tudo é serviço, mas a gente sabe que tem um esforço muito grande por parte da Apple para converter os usuários, para fazer a galera assinar pacote, Apple One, Apple TV. Eu até esses dias vi acho que foi agora nesse último fim de semana, não sei se foi o Mark Gurman que falou, de uma mudança na forma como a Apple vai vender Apple Care Plus nas Apple Stores, que na loja física, pelo menos, eles vão parar de oferecer aquele plano que a gente conhece que você paga uma vez e ele vale para 2 anos. Agora ela já vai tentar, pelo menos na loja física, empurrar a assinatura anual ou mensal para realmente às vezes, deixar a galera pagando ali, né, com frequência, ao invés de pagar uma vez e esquece. Então, né, serviço também não é uma surpresa ver que está crescendo, porque é algo que a Apple investe cada vez mais. Ela quer cada vez mais criar ali coisas para prender a galera no ecossistema e também para fazer a galera ter ali um valor que está sempre entrando. Aí analisando aqui, né, olhando os gráficos, a gente vê que Mac teve um aumento e não é uma surpresa, porque a gente teve lançamento de Mac no finalzinho do ano, então isso, né, com certeza ajudou, né, a linha M4, né, muita gente falando bem dela, então dá para ver que teve resultados, até iPad também tá indo legal. iPhone, olhando aqui, a receita caiu, né, a total caiu para menos 1%, teve uma quedinha aí, não sei se já é um sinal de que as coisas estão estabilizando, se de repente a linha, né, não chamou tanto a atenção. Serviços também cresceu. E vestíveis também teve uma quedinha, talvez um resultado aí de, sei lá, lançamentos que não foram tão empolgantes assim, né? Considerando o Apple Watch. É que a categoria não é só vestíveis, né? Vestíveis, acessórios, casa. É aquela categoria que engloba, né? Desde a pontinha do Apple Pencil até HomePod. Então, é uma coisa meio complexa. Mas acho que dessa categoria, os principais que a gente pensa é Apple Watch, AirPods e HomePod, né? Então, AirPods. Tiveram os AirPods Max, que ganharam USB-C, mas é a mesma coisa. Né? Então, acho que isso não foi motivo suficiente para convencer as pessoas a trocarem de AirPods. Apple Watch teve Series 10, mas na prática mesmo também não mudou. Muita gente vê aqui que teve uma quedinha, mas a coisa está estável, né? Não é o fim do mundo, a Apple continua de novo. Tem muito dinheiro e assim vai continuar por um bom tempo, acredito eu. Sim. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link que eu geralmente deixo dos gráficos dos Six Colors do Jason Snell, que eu acho que é a melhor exploração não só dos números, mas do que eles querem dizer no contexto da Apple, dos últimos trimestres, tendência. E a gente viu, específico de iPhone, daria para ser um episódio inteiro sobre as vendas de iPhone nesse último trimestre, porque tem umas coisas muito curiosas e contraditórias acontecendo. A gente viu o faturamento da Apple na China, isso geral, não de iPhone, mas geral na China, caiu 11% na comparação com o mesmo período do ano anterior. É um dos piores dos últimos anos. Teve, em 2020, no quarto trimestre, uma queda de 30%, bastante significativo. Teve no primeiro trimestre fiscal de 2024 uma queda de 13%, e agora tem essa em 11%. Então, quase nos últimos 5 anos, exagerando um pouquinho aqui, foi a terceira pior queda da Apple na China. O Tim Cook falou o seguinte, se você for olhar, o iPhone que não está vendendo muito bem lá porque não tem Apple Intelligence. Então, nossa expectativa é que a hora que tiver Apple Intelligence, a coisa melhore lá. Né? Aí eu comparo isso com o quê? Com o discurso de que IA não é o discurso da Apple, mas o discurso geral. Né? Ninguém liga para IA, as pessoas, assim, tanto faz se tem, se não tem, ninguém está usando. Então eu falo, peraí, a IA é importante e ela fez falta e por isso não vendeu iPhone? Ou o iPhone tem IA e as pessoas não compraram porque isso não faz diferença. Né? Tem as duas coisas sendo contadas ao mesmo tempo, eu não sei para onde que isso está, mas eu acho que ainda as pessoas não viram tanto valor assim em IA, mesmo porque a gente não viu a notícia ser nos lugares onde o iPhone tem Apple Intelligence, as vendas triplicaram em relação ao último ano, não foi? Né? Exato. Eu concordo com o que o Felipe falou sobre estabilidade. A gente pega aqui
no gráfico do Six Colors, o faturamento vindo de iPhones, ele mostra não só as barras de cada trimestre, mas a tendência de crescimento ou de retração dos últimos trimestres, com um risquinho ali. Você vê, cara, tá estável. Tem uma flutuaçãozinha ali de um para o outro, mas no gráfico de baixo que você vê ou o crescimento ou a retração, é assim, né? -8, 2, -2, 6, -10. Então, tá estável. É uma flutuação meio natural de você ter um produto com um preço e um volume de vendas desse tamanho. Então, não parece que o iPhone vai ser a fonte de crescimento. Por que isso é um problema? Porque ainda assim ele foi correspondente a 56% do faturamento da empresa. Quer dizer, cadê todo o resto? Cadê a diversificação? Ela não consegue emplacar a diversificação. Ela é totalmente refém do iPhone e o iPhone segue crescendo, segue vendendo muito bem. Qualquer um no mundo adoraria ter um problema chamado iPhone para ter que lidar, porque é daí que vem toda a grana. Mas é um problema daí vir toda a grana, sendo que ele não empolga mais o mercado como costumava ser. Né? Exatamente. Isso que você falou sobre Apple Intelligence é muito verdade, porque, por um lado, né, temos a Apple falando que não tá vendendo muito na China porque falta Apple Intelligence, mas tá, nos Estados Unidos, tá vendendo mais por causa de Apple Intelligence? Não tá, a gente já viu os números que não teve muita diferença ali nas vendas, vários analistas já falando que o Mintico mesmo falou no finalzinho do ano passado que, a IA não tá empolgando a galera não, o pessoal não tá trocando de iPhone por causa de Apple Intelligence. Em alguns países da Europa, na verdade, acho que só no Reino Unido, né, vai chegar na Europa agora em abril, supostamente, que o Tim Cook até reforçou nessa última ligação, que vai expandir a Apple Intelligence para mais lugares, mas assim, aonde tem, a gente já viu que não fez diferença, então acho que é mais um discurso, não uma tapa-buraco, uma justificativa qualquer, do que realmente algo que vai mudar. Tipo, será que a galera da China realmente está deixando de comprar iPhone por causa de Apple Intelligence? Eu também acredito que para as massas, recursos de IA não fazem diferença. Eu não vi ninguém fora da bolha tech indo comprar iPhone novo porque quer Genmoji. E olha que a Apple tá tentando, né? Que eles estão fazendo aqueles anúncios de rua assim, com uns Genmojis enormes. Mas não acho que a galera tá indo trocar de iPhone por conta disso. Então, acho que tem outros motivos aí por trás, né? Muito mais sobre a questão da troca, o pessoal demora mais para trocar, os aparelhos já não empolgam mais tanto, né? De um ano para o outro, do que realmente, faltou Apple Intelligence, foi por isso que a gente não vendeu muito. Mas em geral, como eu falei, Marcos reforçou, estabilidade. Né? Não temos muitas surpresas, a coisa está estável para a Apple, mas a longo prazo, se ela não fazer algo para chacoalhar aí esses resultados, que o iPhone hoje está bem, está estável, mas se a coisa não mudar, pode ser que não esteja mais estável, né, daqui uns anos. Aí a situação pode complicar bastante para ela. Uhum. Dando uma espiada. Tudo bem que o quanto acionistas confiam na empresa é só um reflexo do quanto eles confiam na empresa. Não quer dizer que ela esteja bem ou mal posicionada para o futuro. O acionista vive de futuro, então eles estão preocupados. Então, no último ano, a Apple cresceu 25%. Não é muito. Né? Nesse ano, desde que acabou de começar, quer dizer, pessoal, já se foram 10% do ano, tá? Então vale a pena manter isso em mente. Planos para o Natal tem que estar aí. Agora, nesse ano, a Apple está em queda de 3%, do começo até agora, no pré-mercado hoje. Na hora da publicação já abriu a Bolsa de Valores, mas enquanto a gente grava aqui não abriu ainda, está numa queda de 2,5% só hoje. Vamos ver como é que vai se comportar a hora que de fato abrir aí o mercado. Então dá para ver que eu não estou com os gráficos de todo mundo aqui à mão, mas eu aposto que o crescimento da Apple no último ano é um dos piores das empresas de tecnologia. Né? A gente tem um problema comparativo aí porque as empresas estão mais coladas no Trump e estão crescendo mais em valor de mercado por motivos óbvios, mas no fim das contas o acionista não quer saber como, quer saber o quê. E o que é? Cresceu bastante? Estou gostando. Então tem alguns fatores extras e externos aí, né? Então, que de resultado, o que liga o sinal de alerta é esse lance mesmo do iPhone. Por outro lado, se você for olhar a margem é o quê? A margem de lucro, né? O quanto custa para fazer, o quanto custa para vender, né? A diferença entre isso, óbvio, lucro é a margem. Foi a maior margem de lucro que a Apple já teve. No último trimestre, na média, a margem foi de 46,9%. Quer dizer que ela basicamente lucrou 50% de tudo o que ela vendeu. Tudo bem que a iPhone tem uma margem menor do que
serviços, né, que a hora que você faz a série, acabou, é um custo fixo, aí o custo do Apple TV Plus... bom, todo mundo entendeu, né? Não preciso explicar lucro aqui. Então isso é uma coisa que a acionista fala, tá, ok, né? Mesmo que você não esteja crescendo em venda, você está crescendo na margem de lucro. Então mesmo que fique estável, você vai lucrar mais, é mais dinheiro de qualquer jeito. Então isso é uma conta bem positiva que ela pode falar bastante aí. O problema é que ela fala o quê, né? Batendo o peito, tô tendo uma margem de lucro de 50%. O cliente fala, você precisa. É ruim pra gente, né? A gente tá comemorando, entre aspas, mas é ruim pra gente, né? Porque quer dizer que ela tá apertando cada vez mais pra poder lucrar mais e não precisaria fazer. Enfim, né? É uma discussão que a gente vai resolver aqui hoje. Mas esses são os resultados. Tem alguma outra coisa que tenha te chamado a atenção que a gente não comentou aqui sobre o resultado? Teve uma matéria, né, do Zach Holland na 95 Max sobre a base de dispositivos, essa também acho que dá pra gente passar rapidinho aqui por ela, que teve um crescimento, né, chegou ali um novo recorde, já são agora 2,35 bilhões de dispositivos Apple ativos ao redor do mundo, então o número cresceu, o resultado anterior era 2,2 bilhões de dispositivos, mas quando a gente pega ali, né, a média de crescimentos, parece que está desacelerando, né? Ainda está crescendo, mas está crescendo menos, né? Ano passado mesmo, a matéria aqui diz que no mesmo período ali, teve um crescimento de 10%. Agora foi um crescimento de ali em torno de 6,8%, né? Então, deu uma desacelerada também, e aí a matéria puxa de novo para isso que a gente até falou, que o Tim Cook está na Apple, está otimista com o lançamento da Apple Intelligence, acredita que isso vai motivar as pessoas a comprarem mais aparelhos, que de novo, não duvido, mas até a matéria também cita que o Tim Cook falou que as vendas do iPhone 16 ultrapassaram as vendas do iPhone 15 nos mercados onde a Apple Intelligence está disponível. Mas é aquela coisa, ultrapassou por quanto, né? Tipo, vendeu 2 a mais. Ultrapassou, parabéns, hein? Na prática mesmo a gente sabe que não tá fazendo tanta diferença assim. Uhum. É o que eu comentei dessa dicotomia. Enquanto isso, eu cacei rapidinho aqui. A Microsoft das gigantes é a que no último ano teve o pior desempenho, que teve um crescimento de 2,8%. Ela tá com uma flutuação enorme. Sobe 10%, cai 12%. Sobe 8%, cai 5%. Então... quem é acionista da Microsoft deve estar passando por períodos bastante ansiosos aí nos últimos tempos, mas de resto, é difícil comparar com a Apple porque ela está no mercado de todos os concorrentes, né? Então se você pegar do Google, por exemplo, crescimento de 45%. Netflix, parte de streaming, Netflix cresceu 70% nesse último ano. Aí você pega a Meta cresceu 75%, mas ninguém é concorrente direto da Apple porque a Apple concorre com todo mundo em categorias diferentes, né? Então crescimento de 25%, só perde para a Microsoft, que cresceu nada no último ano, mas flutuou muito mais do que a Apple. A Apple tem um crescimento mais estável, né? Previsibilidade é a recompensa do investidor tranquilo, né? Então, acho que quem está com o dinheiro faz tempo ali, está vendo crescer de pouquinho em pouquinho e está feliz com o que vê. E a hora que ela entrar de vez na parte de IA, talvez tenha aí um crescimento acumulado que ela consiga, sei lá, realizar, usando dos termos que o pessoal usa. Vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro traz pra gente. Uhum. Pro Tim Cook, muito dinheiro. Exato. Independente de qualquer coisa, esse é um cara que não tá pensando se vai ter grana pra pagar os boletos aí do mês que tá começando, né? Agora, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre o aspecto de Apple, do impacto do DeepSeek, que teve a explosão de popularidade na última semana. O próprio Tim Cook foi perguntado sobre isso na divulgação de relatório fiscal, porque tem depois uma chamada telefônica, que teve até a estreia do diretor de grana novo da Apple, né? Mas eles têm que respondem perguntas ali, dão umas explicações. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 3 meses de bônus se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. Se você, assim como o Felipe, está viajando nas férias, Felipe, você usou a VPN nas férias? Sempre. Requisito, né? Depois você tá lá em aeroporto, você não sabe qual Wi-Fi que você tá usando, tem que ter uma VPN, né? Exatamente. Então, se você, assim como o Felipe, precisou usar o Wi-Fi do aeroporto, do avião não é de graça, mas ainda assim seus dados pagam um pedaço aí, e nem é barato, mas pagam um pedaço aí da conexão, mas do hotel, do Airbnb, do shopping, da lojinha, do restaurante, vai saber como é que tá a segurança, vai saber por que eles estão coletando os seus dados, então os sites que você acessa, a partir de qual dispositivo, qual versão do sistema você está usando, o tempo que você gastou ali para cada um deles, os conteúdos,
você pode proteger tudo isso para não ser coletado por meio do ExpressVPN, porque nem ela, na verdade, sabe o que acontece nos canos impenetráveis criptografados que você trafega os dados quando roteia pela ExpressVPN. E para streaming, isso também é bacana, porque se você se conectar nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra e acessar um streaming, você vê o catálogo desses países, que é diferente em relação ao que tem aqui no Brasil. Se também está viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto, você destrava o acesso a esse conteúdo. E para ver como é fácil você instalar ExpressVPN no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV ou direto no roteador de casa, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte, que aí você tem um mês de graça para experimentar, testar e ver como vai ser bacana no seu dia a dia. E aí quando você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, só porque você foi em expressvpn.com/afonte, ou porque você usou o cupom AFONTE no checkout, ou porque você clicou ou tocou na descrição e caiu já com o cupom aplicado. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, ao longo dessa última semana, até o Felipe, que estava de férias, offline, aproveitando o rolê, ficou sabendo da existência do DeepSeek. E todo mundo já sabe a essa altura, mas caso você, assim como o Felipe, se desconectou e conseguiu ficar longe mesmo, é um concorrente chinês do ChatGPT, fez muito sucesso na última semana, porque ele, além de ser gratuito, tinha uma parte de raciocínio, então você pergunta para ele, ele vai pensando, entre aspas, ali, para dar uma resposta mais parruda, com acesso até à internet, uma coisa que pintou no fim da semana passada no ChatGPT com o O3, né, o Mini. Mas eles faziam isso, e o fato de ser um modelo aberto, quer dizer que eles têm umas versões que você pode baixar para rodar localmente no seu dispositivo, aí não tem a parte de acesso à internet se você não quiser, óbvio, mas ainda assim o desempenho dele era muito bacana, batendo de igual para igual com os modelos mais parrudos aí, especialmente da OpenAI, mas de todo o resto do mercado, né? Ele ficou muito famoso da noite para o dia, já tinha saído versões desde maio do ano passado, o DeepSeek V2, o V3, aí, né, no finalzinho da semana retrasada saiu esse R1, que era esse mais parrudo com busca na internet, e esse explodiu a bolha e acabou fazendo toda a fama que ele fez, né? Tem questões que eu vou falar aqui só para não passar batido, de que esse é um modelo chinês, então ele não fala mal do governo chinês, ele não fala sobre questões políticas que a China... Óbvio, né? A surpresa seria se ele não fizesse isso, né? Mas tem essa questão, e isso serve para ficar de alerta até com coisas do tipo... Os modelos do lado de cá do mundo, eles têm um ponto de vista do lado de cá do mundo. Será que na China o pessoal não acha ruim que ele fala umas coisas que estão... Então é tudo questão de referência, né? Mas tem isso também. E o Tim Cook foi perguntado sobre o DeepSeek no contexto da Apple, né, na divulgação do relatório fiscal. Primeiro, porque as ações da Apple subiram, ao contrário do mercado inteiro que derreteu, a Nvidia perdeu, assim, derreteu entre aspas, né? A Nvidia perdeu 17% do valor de mercado, mas não foi 80% de valor de mercado. Doeu para quem tem ação da Nvidia, mas não é o fim do mundo, né? A Meta subiu porque ela tem modelos de código aberto, ela investe muito em modelo de código aberto, assim como a própria DeepSeek mostrou que é um mercado que vale, porque o dela foi o primeiro modelo de código aberto que chegou batendo de frente com os fechados de OpenAI, de Anthropic e etc. Mas falaram para o Tim Cook, e aí, né? Esse modelo, ele mostra que existe um caminho para você ter uma IA bastante poderosa, rodando localmente no dispositivo, que precise de menos hardware do que a gente está acostumado a ver por aí, um dos pontos positivos técnicos também do DeepSeek. Isso é bom para a Apple? E a minha impressão foi que ele falou assim, óbvio, né? Mas tirando só o óbvio, o que você entendeu da repercussão do Tim Cook pro DeepSeek? Foi uma resposta bem polida e até bem política, né? Que o Tim Cook ele não atacou, pelo contrário, ele falou aquele discurso dele, a inovação é sempre uma boa coisa, né? Inovação é eficiência, e é isso que a gente vê nesse modelo. E claro, ele já puxou pro lado de Apple Intelligence, falou, não, mas apesar disso, a gente acredita aqui no nosso modelo de integrar hardware e software, que a gente ama isso e a privacidade. Ele foi educado, né? Ele não falou muita coisa, né? Não atacou, né? Mas também, né? Não falou nada demais, mas foi educado ali em dizer, até porque, né? A Apple e a China têm boas relações, então, né, falar mal do negocinho da China ali não seria muito legal para ele. Mas é óbvio que na prática, né, ter um modelo desses que a gente está vendo aí já os benefícios, né? Um modelo poderoso que roda com muito menos recursos do que outros modelos,
A longo prazo, isso certamente traz benefícios para todo mundo, né? Se a Apple conseguir fazer algo parecido, ótimo para eles também, ainda mais que a gente tá vendo aí, né? Apple Intelligence tá bem atrasadinho com tudo, tem toda aquela coisa de porque, né, precisa processar um device, a Apple não quer depender tanto de coisas online, então ter um modelo parrudo que rode, né, localmente, com certeza traz benefícios. Até não sei o que você pensa disso, mas lá na China tem toda aquela discussão de que a Apple está tentando achar um parceiro para rodar a Apple Intelligence na China. Quem sabe DeepSeek acaba sendo um parceiro aí para a Apple lá, não sei como é que fica essa questão. Mas agora, pegando aí por um aspecto mais geral, eu testei, né, o DeepSeek, eu estava lá totalmente offline, como a gente até brincou aqui, mas o assunto furou a bolha, chegou um monte de gente, do nada tava todo mundo falando de DeepSeek, falei, pô, vou ter que testar esse negócio, né? E acabei usando ali um pouquinho, até ser banido lá, o Xandão da Itália baniu o DeepSeek pelo jeito, mas eu consegui... o Xandone baniu, baniu o DeepSeek, mas eu consegui brincar um pouquinho e fiquei bem surpreso, realmente, respostas, assim, interação, nível ChatGPT mesmo, coisa muito boa, muito bacana, funcionou muito bem, eu mesmo usei a viagem inteira como guia turístico, né? Tá? Cada ponto que eu ia, eu mandava uma foto. Tá, me fala sobre isso aqui. Que legal. É isso? Nossa, é incrível. Eu adorei fazer isso, né? Porque, sei lá, eu mesmo lá na Itália, que tem muita coisa histórica, né? Fiz Coliseu, fiz Vaticano, tem o áudio guia, mas foi muito mais legal, sabe? Apontar a câmera pro GPT e falar, o que é isso aqui? Ah, me conta a história disso aqui. Ah, e qual que é a relação desse ponto com esse ponto? Nossa, foi sensacional. Aí eu consegui usar o DeepSync também para isso. E, né, de novo, gratuito ali, disponível para todo mundo, fácil de usar. A longo prazo, apesar, já vi aí, né, já tá gerando briga política, discussão, enfim, né, não é uma surpresa, mas acho que vai motivar muita gente a correr atrás e também, né, fazer aí modelos mais parrudos e que precisam de menos recursos. Na China, assim, tinha saído no fim do ano passado uma notícia de que a Baidu estava confirmada como a fornecedora de IA para a Apple na China, para a Apple Intelligence poder sair por lá. Esse confirmado é o quê? Uma pessoa do The Information falou, a Apple e engenheiros da Baidu estão tentando adaptar o LLM da Baidu para o iPhone, mas não está ficando bom. Ele está tendo dificuldade ainda de dar a resposta, entender os prompts, etc. Então, eu entendo isso como está confirmado nada. Eles estão tentando fazer, estão trabalhando próximos do Baidu, mas o contrato mesmo ainda não deve estar assinado. Ainda não deve estar assinado, ênfase no deve. Vai saber, né, se já está ou não, isso não vazou ainda. Então essa confirmação para mim não foi confirmação nenhuma, né? Lá na China, e tem outra coisa também, né? O DeepSeek fez muito sucesso aqui no Ocidente. A gente não sabe, na prática, como que está a aceitação, o sucesso lá na China. Porque o DeepSeek na China não é novidade. Todo mundo já sabe há um ano que existe o DeepSeek por lá. Então, não é só porque está famoso por aqui que quer dizer alguma coisa. E por lá, a Alibaba, o Baidu é tipo o Google. A Alibaba é tipo, sei lá, a Amazon. A Alibaba tem um modelo tão poderoso quanto o ChatGPT, quanto o DeepSeek, é o Qwen, Q-W-E-N. Eu já vinha pensando que ele poderia ser o modelo adotado pela Apple e não esse do Baidu, porque o Qwen, eles estão acelerando o desenvolvimento de até versões do modelo, um específico de código, que manda muito bem código. Tem um que saiu agora de... Tipo isso que o Felipe falou do ChatGPT, que você aponta a câmera e ele já vai, ao invés de tirar foto, já vai entender, você conversa com o modelo, com o que está ali na câmera, contextual super importante, interessante isso. A gente já fala sobre isso da Apple Intelligence, inclusive, mas eles acabaram de lançar aqui o modelo Qwen 2.5 VL. Lançaram o Qwen 1 milhão de parâmetros 2.5 e passou até o DeepSeek V3, não o R1, V3. É super confuso esse monte de nome de modelo, eu sei, tá? Então, eu acho que ainda está super aberto, mas o DeepSeek, por ser exatamente de código aberto, o que quer dizer de código aberto? Você pode baixar o modelo, não só poder rodar local ele, mas você pode alterar os pesos do modelo para o que você precisa e deixar ele mais útil para você. É exatamente o que a Apple precisa fazer. Então pode ser... né? O Facebook já tem isso com os modelos Llama. O pessoal pega um Llama e adapta para uso em medicina, por exemplo, para uso... Então isso não dá para fazer com o ChatGPT. Ele é uma coisa que você joga a pergunta e ele te devolve a resposta. Você consegue ajustar nesse nível do peso da matemática, do cálculo que ele faz. Então isso poder ser feito no DeepSeek é bem interessante. O Qwen também eu acho que ele é de código aberto, mas me parece que nesse quesito o DeepSeek está chamando mais atenção porque tinha o raciocínio junto com busca na web. Então,
é um mercado muito vivo, né? E a Apple deve estar até feliz que ela demorou até agora para poder fazer isso, porque a concorrência está aumentando, ao invés de você ter um vencedor único e inquestionável nesse mercado. Mas para ela, na prática, esse modelo mostrou o quê? Que esperando o tempo suficiente, não espera para sempre, óbvio, mas que bom que ela não casou com a Baidu lá atrás, porque se existe um jeito de você fazer por conta própria, de um jeito mais barato do que o resto, um modelo tão parrudo quanto, que ótimo, é tudo o que a Apple precisa para fazer a Apple Intelligence estar certo, seja com parceria, seja sozinha. Né? Então, que bom que isso está acontecendo, né? É louco como depois desse tempo, dos últimos 2 anos de ChatGPT fazendo tanto sucesso, esse mercado está abrindo em concorrência e não tendo o ChatGPT acelerando cada vez mais, né? Com certeza, concorrência é sempre bom e é isso, né? Vai motivando as outras a correrem atrás. Né? A gente teve aí por muito tempo ChatGPT, OpenAI dominando essa área, agora vimos que tem uma concorrente bem forte, tá causando muita polêmica, né? Nem só pela questão do modelo, mas, enfim, questões políticas, a gente sabe bem como tudo isso é bem complexo, mas me empolga ver que tem outras pessoas, né? Outras empresas, outros concorrentes aí, entregando projetos bem legais também. Exatamente. Agora falando específico da Apple Intelligence, no iOS 18.4 a gente pode esperar por muitas novidades, incluindo o fato de que ela vai ter o suporte a português. Vai dar para ficar frustrado em português agora também, não só em inglês, aparentemente. É uma coisa que deve ser o português, tá como português, mas deve ser o português do Brasil, não de Portugal, assim como é o caso da Siri, apesar de que LLMs são mais fáceis de treinar do que a Siri. Então vamos ver se também vai ter suporte a português de Portugal. Garanto que o pessoal de Portugal vai ficar muito feliz se isso acontecer. Mas não é só isso, né? Mas espere, né? Tem mais novidades bem-vindas, interessantes aí, que o pessoal pode esperar quando pintar o iOS 18.4, que deve ser em abril, né? O lançamento oficial deve vir para abril, mas provavelmente a gente vai ter um beta já essa semana. Os betas da versão 1.4 costumam sair ali entre finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, então não me surpreenderia se a gente tivesse um beta, sei lá, entre hoje e amanhã, pode ser, mas o lançamento mesmo da versão oficial vai ficar ali, né, a própria já confirmou, né, abril, provavelmente comecinho de abril. E essa versão é muito esperada, porque o 18.3 não trouxe tantas novidades assim, Não. mas para o 18.4 a Apple já prometeu várias, né, por exemplo, a interação da Siri com aplicativos de terceiro, né, então a Siri ela vai primeiro que tem aquele on-screen awareness, que a Siri entendeu o contexto que está acontecendo na tela, para você perguntar, me fala sobre isso aqui, me explica sobre isso aqui. Dá para fazer isso já com o ChatGPT no iOS 18.2 em diante, eles colocaram essa integração com o GPT, mas agora com o 18.4 vai funcionar com o próprio modelo da Apple mesmo, né? A Siri vai entender o que está ali na tela e vai tentar responder coisas sobre, até para você, né? A Apple mostrou alguns exemplos, pega esse endereço aqui e salva, né? Salva aqui, cria uma nota com isso. Pega esse telefone e adiciona os meus contatos. Tudo aquilo que a Apple já demonstrou lá na WWDC lá atrás. Integração com aplicativos também, né? Você fala, pega esse link e manda na mensagem para tal pessoa. Me toca aquela música que fulano me mandou por mensagem no dia tal. Então, tudo isso supostamente tá para vir no iOS 18.4. Também tem aquelas prioridades de notificação, né? Notificações prioritárias, algo assim, não lembro agora qual que é o termo que eles vão usar ali em português, mas é que além dos resumos de notificação, vai ter um banner em que a Apple vai escolher ali quais seriam as principais, igual já tem no e-mail, né? Que o e-mail já mostra os e-mails que ele considera prioridade, vai ter isso direto na tela de bloqueio, que o sistema vai mostrar ali um cardzinho com as principais notificações que ele acredita serem mais importantes, a questão de contexto pessoal também, que o iOS vai entender mais sobre você para responder perguntas. Eu lembro que até que a Apple mostrou um exemplo na WWDC, de tipo, qual que é o número do meu passaporte mesmo? E aí ele vai lá, busca nas suas fotos e já te entrega o número do passaporte. Tudo isso deve vir no 18.4 junto com o que a gente já falou, suporte a mais idiomas, né? O próprio Tim Cook já confirmou aí nessa última ligação que, de fato, essa versão vai trazer o suporte a francês, alemão, italiano, português, espanhol, vários idiomas.
Inclusive, eu estava olhando o site da Apple Brasil ontem à noite, né, já faz um tempo que o Apple Intelligence é divulgado no site da Apple Brasil, né, em inglês, aí fala lá, Apple Intelligence disponível em inglês. Mas eles atualizaram o rodapé do site, né, os famosos asteriscos, para falar mesmo, né, ó, mais idiomas serão adicionados ao longo do ano que vem. Aí fala português, chinês, inglês, nananana, em abril. Acho que até então não tinha ainda essa informação que de fato o português estaria nessa leva já de abril, né? Era só tipo, ao longo de 2025, a partir de abril, vários idiomas. Agora acho que já tá mais claro mesmo que o português faz parte dessa leva que chega agora em abril. Então, provavelmente, altas chances da gente ter um beta essa semana que habilite Apple Intelligence no Brasil. Fico curioso para ver como é que vai funcionar, se vai funcionar bem, porque o inglês a gente já tá vendo que é meio capenguinha, né? Vamos ver se a versão em português, né, de Apple Intelligence. Mas é uma grande atualização, muita gente esperando, o beta tá chegando. Porém, ao mesmo tempo, quanto a Siri, pelo menos, dá pra ver já que eu fiquei com o pé atrás, porque eu tava lendo a transcrição, né? Eu perdi a ligação, mas eu tava vendo aqui a transcrição de tudo que o Tim Cook falou ali durante a ligação com os investidores. E perguntaram da Apple Intelligence, da Siri. E aí o Tim Cook, ele usou para falar, né, das melhorias da Siri. Ele falou, coming over the next several months. Porque antes já era uma coisa tipo, a Siri mais inteligente, completona em abril. Agora ele já falou tipo, next several months, ou seja, pode vir aí entre amanhã e dezembro. Então acho que já é um sinal de que talvez nem tudo aquilo que foi anunciado vai ficar pronto agora até abril, 18.4. Talvez tenham coisas que fiquem mais pro final do ano mesmo, coisas que vão lá para iOS 19 até, né? O Mark Gurman já falou que a Apple tem planos de usar a LLM na Siri no iOS 19.4, coisa de 2026. E acho que essa fala do Tim Cook já deixa meio claro que o cenário todo de Apple Intelligence não vai ficar pronto mesmo tão cedo, né? Que tem coisas que realmente não vão ficar prontas, vão ficar para depois. Mas estou empolgado. Quero ver como é que vai ser esse 18.4, essas novidades da Siri, se realmente a Apple se vai valer a pena ter esperado tanto, ou se vai ser aquela sensação tipo, nossa, esperei tanto e... Não sei, o que você acha, Marcos? Eu acho que para a maior parte das pessoas vai ser essa segunda categoria, justamente porque aquilo que, na prática, no dia a dia, eu acho que nem todo mundo comprou a ideia de que IA, e virou um hype, né? E a pessoa tá com ranço de IA só porque falam de IA. O benefício tá aí no meio, né? Mas tem que mostrar e entregar o benefício. Por que tem ferramenta que tá dando tão certo? Porque, a minha impressão é que o quê? Só as que entregam o benefício sem a pessoa ter que ir atrás. A notificação seria um bom exemplo disso se funcionasse, né? Direito, resumo, etc. Mas, aos pouquinhos, você ter a ferramenta que te ajuda a resumir, a melhorar um texto, isso é super positivo. Nem todo mundo tem a manha de escrever, né? Então, isso é o tipo de coisa que eu acho que aos pouquinhos vai fazer diferença. Mas, na prática, logo de começo, tem agora. A pessoa vai ligar o Mac, vai ligar o iPhone, vai ser igualzinho era ontem. E aí faz o que mesmo? Então eu acho que vai ser um período mais longo aí de adaptação. Eu cacei aqui, assim, se você entra no site da Apple no Brasil, tem menção a Apple Intelligence para tudo. iPhone com Apple Intelligence, Apple Watch com Apple Intelligence. No site de Portugal não tem nada disso. Não só não tem a página de Apple Intelligence, mas o argumento de que funciona com Apple Intelligence também não tem. Que hora que você falou de idiomas, percebe que você falou assim, alemão, francês, espanhol, português, italiano, talvez, tudo de lá. Exceto o português, que parece que vai ser só aqui no Brasil, né? Então eu tô menos convencido agora de que Portugal vai estar aí nessa primeira leva. Mas acho que vai ser um longo processo. Isso, desses recursos específicos que você comentou, o que mais me empolga é esse da câmera. Entre aspas, enxergar em tempo real e processar o que está acontecendo, em comparação com o quê? O iPhone novo, tem um botão novo, você tira a foto, você sobe para IA, ela analisa o que... Nossa, já... Uma semana depois você tem a resposta, né? Estou exagerando para passar o ponto aqui. Então, você ter a visão computacional aliada à IA, isso sim vai ser muito bacana. Você acabou de dar um exemplo perfeito. É o exemplo pontual de viagem? É. Mas agora que você teve essa experiência na viagem, aposto que você vai fazer no mercado, você vai usar isso para alguma coisa, no dia a dia, em casa ou na rua. Isso passa a fazer parte do dia a dia. Aí é bacana, mas é um processo. Não é como se você instalasse o iOS novo com Apple Intelligence novo e pronto, a sua vida vai mudar. Não é isso. Vai de cada um encontrar a utilidade
Não vai ter utilidade para todo mundo. Tem gente que fala, nossa, como é que desliga esse bando de coisa que eu não quero? Tudo bem, né? Não é para você. Mas não esvazia a utilidade e nem significa que vai ser útil para todo mundo. Para variar, vai estar no meio do caminho, que é um lugar difícil de algumas pessoas enxergarem que existe, mas ele está lá, né? Com certeza, é realmente o tipo de coisa que vai entrando aos poucos na rotina, como até comentei em alguns episódios atrás, antes de eu sair de férias, né? Meu pai mesmo, né? Meus pais têm iPhone. Para eles, os recursos de IA meio que, mano, eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas um que já pegou entre eles é o recurso de apagar as coisas nas fotos, né? Que nem tem nome de Apple Intelligence, né? O Cleanup, mas enfim, eles falam, nossa, que legal esse recurso novo, que bacana. E, né, teoricamente, é ali, tá no bololô de Apple Intelligence. Então, acho que é esse tipo de recurso que acaba pegando, né? O recurso que é até invisível para a pessoa, mas que acaba ajudando ali no dia a dia e versus, sei lá, ficar tudo, isso aqui é IA. Porque realmente acho que as pessoas estão até cansadas de ficar ouvindo sobre inteligência artificial, né? Nossa, ouvi de novo sobre esse assunto, versus um recurso bacana que tá ali, funciona, ajuda e a pessoa nem sabe que aquilo é IA também. Eu tô comparando com internet. É que nisso você fala, nossa, não aguento mais falar de internet. Internet é uma coisa, quer dizer tanta coisa, inclusive nada, mas quer dizer tanta coisa, né? Eu acho que IA é muito parecido, assim, né? Você falar sobre IA é tão genérico quanto isso, enfim, né? Acho que vai rolar aos pouquinhos, né? Pra mais gente, mas não vai ser pra todo mundo mesmo. Agora, saindo da IA, mas ainda assim de coisas que devem estar por vir, faz um tempo que rola um papo que eu não tinha entendido ainda o benefício ou a motivação da Apple fazer, que era um aplicativo de convite para evento, ou talvez para... Quando eu vi convite para evento, eu pensei, uma função do iOS que o jornalista que for convidado para participar vai aparecer para ele, você está convidado, né? Não, é para, de modo geral, organizar eventos, e parece que isso vai ser anunciado, mas que vai ser um pedaço do iCloud. Felipe, me ajuda, o que está acontecendo? Pois é, isso lá no comecinho do ano ainda, eu escrevi pro 95Mac que nós encontramos, tá até aqui o post, né, de 8 de janeiro de 2025, encontramos nos códigos do iOS 8.3 referências a um novo aplicativo chamado Convites. Esse aplicativo seria da Apple e, analisando os códigos ali, esse aplicativo seria para gerenciar eventos e, de preferência, assim, focado em eventos em pessoa, né, eventos presenciais, e não uma reunião online. Porque hoje parece meio redundante, porque o calendário do iOS já faz isso, né? Você já consegue ir lá criar um evento no calendário e tem a parte de você convidar pessoas, colocar o e-mail delas, elas são notificadas, elas podem adicionar no calendário delas. Mas parece que alguém na Apple tava com tempo livre ali e resolveu que ia fazer um aplicativo para convites. Acho que é a mesma pessoa que anos atrás fez aquele aplicativo de mandar cartão postal, lembra? Que só tinha nos Estados Unidos. Foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, a Apple, né, fez já o aplicativo de cartão postal, agora vai ser o aplicativo convites, né? Enfim, alguém tá com bastante tempo de sobra ali. Mas a ideia, pelo que a gente entender, é realmente essa. Um aplicativo dedicado a gerenciar eventos presenciais. Você vai criar ali a festinha do Antônio. Aí eu mando os convitinhos. Eu chuto que a diferença na prática seja, sei lá, que esse aplicativo seja bonitinho. Que ele tenha, sei lá, temas. Isso daí já é uma especulação minha. Que o código ele só diz, isso aqui é um aplicativo de convite, gerenciar convite, mandar convite e ver quem aceitou, quem negou o convite. Mas eu acho que para fazer sentido teria que ser uma coisa mais bonitinha. Tanto que o Gurman revelou agora, e a gente também já tinha escutado isso de fontes, que o codinome é Confetti. Então eu acho que realmente vai ser uma coisa mais, tipo, engraçadinha, bonitinha, para você convidar para festa de aniversário. Então talvez essa que seja a graça do aplicativo. Mas essencialmente a Apple tá fazendo um aplicativo separado para você gerenciar eventos presenciais, convidar a galera, ver quem aceitou, quem não aceitou, mandar notificação. E aí, agora, né, depois que a gente reportou que encontramos lá as referências no código do 18.3, o Gurman, nesse fim de semana, diz que a Apple está pronta já para lançar esse Confetti, nesse aplicativo Convites, e segundo ele, isso vai fazer parte do iCloud. A gente viu nos códigos do 18.3 que realmente vai ter uma ligação com o iCloud, mas pelo que ele disse, acho que vai ter talvez lá um aplicativo lá no iCloud.com que vai ter o Convites. E aí tá o que não tá meio claro é, sei lá, se de repente esse Convites, ele vai ser um aplicativo separado e não do sistema, talvez ela lance na App Store, tipo, tá aqui o aplicativo Convites, baixa quem quer e vai ter integração com o iCloud. Pode ser algo assim nesse sentido.
Aí, claro, precisa do 18.3 para funcionar, porque a tecnologia tá por baixo dos panos ali, mas vai ser opcional para quem quiser, não vai ser uma coisa embutida no sistema, né? Já que ele tá falando que vai lançar essa semana, a menos que venha no beta do 18.4 e aí também vai ter um beta lá no iCloud para quem quiser testar. Não sei, mas o Gurman diz que tá vindo já, que já nessa semana pode ser que a Apple anuncie esse serviço e pela descrição dele bate muito com o que a gente já tinha encontrado nos códigos. Um aplicativo para criar ali, gerenciar uma festa, reuniões, para você conseguir ali reunir a galera de um jeito, né? Convidar a galera através ali do seu iPhone e iPad. Ele até falou que isso faz parte de esforços da Apple para repaginar o aplicativo de calendário, então pode ser que, sei lá, mas isso pelo jeito que ele falou, né, esforços para né, revamp, eu acho que isso deve achar uma coisa iOS 19. Mas é um indício de que talvez a Apple esteja se movimentando aí para, né, mexer talvez na parte de lembretes, calendário, então pode ser que esse ano a gente veja novidades nesse sentido, mas o Gurman corroborou a nossa reportagem aí do comecinho do ano de que talvez essa semana já tenhamos alguma novidade sobre esse aplicativo de convites, que, de novo, eu acho meio redundante, mas talvez ela sentiu a necessidade de lançar separado para fazer uma gracinha, né? Colocar uma coisa engraçadinha, porque é só assim mesmo que eu vejo isso fazendo sentido. Eu não lembro o nome do aplicativo, mas parece que tem para Android. Eu não sei se é uma função nativa ou se é um app, mas que tá bombando. Um bagulho de convidar as pessoas, um aplicativo específico disso. E aí, até um ouvinte do ADT comentou sobre isso não faz muito tempo. Então, eu acho que deve ser uma resposta da Apple para isso. Eu fico curioso sobre a adoção mesmo, uma coisa tão específica de uma coisa que as pessoas já estão tão acostumadas a fazer de outro jeito, né? Fico pensando, quem que vai deixar de criar o grupo do WhatsApp e falar da festa para fazer esse aplicativo, especialmente se for uma... Mas vamos ver, né? É exatamente aquele negócio. Se não for para você, não quer dizer que não tenha valor. Vamos ver. Mas nesse momento, é tipo o Apple Clips, o Voice Memos não, que até que existe até hoje, mas o negócio de cartão postal pode ser uma boa ideia na teoria, que na prática talvez as pessoas não comprem a ideia desse ser o novo fluxo de uma coisa tão comum quanto festas, mas vamos ver o que vai rolar. Se for anunciado mesmo essa semana, talvez entre a gravação e a publicação tenha sido já anunciado, né? Vai saber. Mas a gente fica de olho nisso. Agora, para finalizar o episódio de hoje, que eu sei que tá comprido, mas tava com saudade, vontade de falar aqui com o Felipe, a gente tá rendendo bastante. Tem uma coisa curiosa acontecendo, que é a Apple quer participar do processo de anticompetitividade do Google. No ano passado ele foi... a justiça concluiu que o Google não só é um monopólio, mas age de uma forma ilegal para se aproveitar do monopólio que ele tem para se fortalecer ainda mais no mercado. Esse processo está em uma fase em que vai começar a parte de remediações, que é o que o tribunal vai falar para o... você tem que vender o Chrome, você tem que vender o Android, você tem que se desfazer do... E uma das coisas que pode entrar nesse bololô é o fato do Google não poder mais fazer a parceria com a Apple para que ele seja o buscador oficial do Safari. Dá para mudar nos ajustes? Dá, mas hoje em dia ele é o padrão e a Apple está desconfiada de que pela quantidade de coisas que o Google vai ter que lidar, que são mais importantes até do que essa parceria com ela está preocupada de que essa parceria não tome tanta atenção no tribunal, porque acaba no grande esquema das coisas não sendo muito importante para esse contexto. Mas para a Apple ela é muito importante, porque ela fatura algumas dezenas de bilhões de dólares em relação a isso. Então ela quer poder participar do processo para meio que se defender, ou defender os interesses dela no processo do Google, é isso? É basicamente isso. Como você bem falou, a Apple tem bastante interesse em manter essa parceria, porque ela ganha muito com isso, né? Um acordo de 20 bilhões de dólares por ano, né, para a Apple ter ali o Google como buscador padrão do Safari, né? Então é o Google que paga a Apple para estar ali, né? E se eu não me engano, tem também um negócio que a Apple ganha um pouquinho das comissões, do que o Google tira ali com anúncios. Então tem muito dinheiro envolvido por trás disso. Então, para a Apple, claro, é vantagem se defender e, de certa forma, até defender o Google para ela não perder essa grana toda. Porque o que está acontecendo ali é que o Google também está sendo alvo, né, de ações antitruste lá nos Estados Unidos, questões de monopólio, tem isso que o Marcos falou de estarem tentando até obrigar eles a venderem o Chrome, então tem muita coisa caindo em cima do Google também, não é? O problema não é só com a Apple, tá rolando com as Big Techs em geral lá.
E aí, no meio desse bololô todo, é claro, teve aí a questão desse valor bilionário que o Google paga ali para a Apple para ser o buscador padrão do Safari. Que, de novo, também como o Marcos pontuou, você pode nos ajustes trocar? Pode. Mas a gente sabe que ninguém faz isso, né? Uma parcela mínima que vai lá nos ajustes e olha, escolhe outro buscador, entende? A maioria só quer usar o Google mesmo, ou nem que quer usar o Google, mas é o que tá ali, o que veio pro padrão e é o que a pessoa vai usar, então todo mundo meio que ganha nessa história, então não é uma surpresa que a Apple esteja entrando ali, de certa forma, para se juntar aí a essa briga, né? A Apple até argumenta que ela pode sofrer danos irreparáveis se ela não conseguir se defender no meio desse processo, né? Que, de novo, não é um processo dela, mas vai afetar ela. Então, é claro que ela tem um interesse. Mas é interessante, né? Ver ela entrando nessa briga por algo que, teoricamente, nem é dela, mas que, no fim das contas, acaba afetando ela também. Essa questão regulatória vai ser uma incógnita gigantesca ao longo dos próximos 4 anos, porque o governo norte-americano é mais amigável a falar assim, deixa o mercado se resolver, porque se o governo interferir, é socialismo por algum motivo. Então não pode. Então a gente viu, assim, na própria, como é que chama lá, na posse do Trump, né? Alguns CEOs foram colocados bem de vitrine ali atrás dele, né, para aparecer na foto, alguns não foram. O Google tá numa situação complicada porque ele não só tá passando por esse processo que ele já perdeu, tá no recurso, etc., mas agora o que está sendo discutido não é se ele é o não monopolista, mas sim o que vai ser feito em relação a isso, né? Então, o que eu estou dizendo isso por quê? Porque já fazia um tempo que o Trump falava que o Google está tratando ele de uma forma injusta e aquelas coisas que a gente sabe que ele fala. Então, isso é o quê? Ele falando assim, né? Que empresa ruim que você tem aqui, que empresa boa que você tem aqui, né? Seria ruim se acontecesse alguma coisa com ela, né? Aquela coisa bem mafiosa. Se o Google jogar de acordo com o que o Trump quer, pode ser que ele alivie o processo e aí acaba acontecendo nada, né? Como deve acontecer com as empresas que estavam com outros processos e que a gente está vendo que já não vai ser tão pesado assim, né? No caso do Google, vai saber. Eu tentei achar aqui, não tenho certeza. Não me lembro se o Sundar Pichai foi, sim. O CEO do Google, da Alphabet, né? Foi lá, tá entre o Trump e o Jeff Bezos. Então, ele apareceu lá, sim. Já é um começo, né? Então, acho que o Satya Nadella da Microsoft, estou devagando aqui. Fato é que esse processo provavelmente vai seguir, mas depende um pouco de como o Google resolver lidar com o governo americano. Pode ser melhor ou pior para ele. Nesse momento, a Apple está fazendo certo de tentar proteger o lado dela nessa briga toda. Ela tinha tentado entrar com alguns recursos, foram rejeitados os recursos, e ela mandou um recurso extra tentando fazer essa participação aí. Para ela, né, a gente já falou algumas vezes, é mais interessante sempre notar. É muito mais jogo ela ter essa parceria do que ela fazer um buscador dela, porque ela fazendo nada fatura 20 bilhões por ano. É mais do que muitos buscadores faturam sendo buscadores. Então, é inconcebível para ela ter que fazer agora um buscador. Ela tem coisas de pesquisa internas, tem a App Store, tem o Apple Maps, mas aí é uma outra coisa, né? A App Store ela fatura anúncios lá na App Store, o Apple Maps, mesma coisa. Então é concorrente nesse ponto, mas para ela compensa muito ter essas parcerias. Vamos ver, vai ser bem interessante observar do lado dela, porque ela é um bullet point num processo muito maior, mas é um bullet point de 20 bilhões de dólares por ano. Então vai ser importante, vai ser interessante ver os exercícios que os advogados da Apple vão fazer para tentar de alguma forma fazer algum argumento, o juiz olhar e falar, beleza, vai, cola aí, vem. O que você quer falar? Fala aí. É basicamente o Tim Cook lá falando, o Google não é tão mal assim, né? Pega leve, vai. Exatamente. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/afonte/137 ou dá mais piada nas notas aqui do seu aplicativo favorito de podcasts. Obrigado a vocês que recomendam o A Fonte, que ajudam o podcast a seguir chegando cada vez mais longe. Obrigado também a quem deixa reviews, as avaliações, né? Review e avaliação é a mesma coisa, mas os likes, os comentários que ajudam também dessa forma a sinalizar para as plataformas que vale a pena recomendar o A Fonte.
aos patrocinadores do episódio de hoje, Gorilla Shield e também ExpressVPN, e a você, Felipe, por semana após semana e por estar de volta aqui para semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por estar com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. É um prazer estar de volta. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposta, lá no Instagram e nos Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado não teve jeito, né? Falei sobre DeepSeek. Por quê que ele chacoalhou tanto aí o mundo da tecnologia? O link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Abraço, Adorno, e a gente volta na semana que vem. Abraço, Adorno. Valeu, audiência. Tchau, tchau.